o punho mais forte do mundo. Esse era o título desse homem, onde espadas eram inúteis contra ele. Bem, depende de quem segura a espada, pois logo após de enfrentar dezenas de homens, caiu na armadilha e foi derrotado, sem conseguir dar o último soco. Mas para a surpresa dele, acordou no outro dia num corpo bem estranho. Mas antes de continuar, like e inscrição é aquele hype básico que me ajuda muito. Seja um membro para apoiar mais ainda o canal. E no mais é isso, então vamos de obra. A nossa história começa com um raio caindo do céu, e esse poder veio do punho de um homem, que esmaga a cabeça do seu inimigo. E esse homem é chamado de Rei dos Punhos. E era assim que chamavam o homem que dominou todo o Jianghu, usando apenas os seus punhos. E um título tão pesado que se tornou mais conhecido que o seu próprio nome, o Rei dos Punhos, Dan Wosung. E esse velho com a cicatriz na testa encara o seu inimigo, só que ele percebe algo diferente com seu corpo, e vê que seu abdômen está machucado, enquanto pensa que ele foi emboscado por um bando de merdas, que ele nem sabe de onde eles surgiram, mas ele matou a maioria deles. Só que agora resta apenas os mais fortes. E bem acima da montanha, tem um homem o encarando, e ele pensa que os mais fortes são eles dois, os únicos vivos. E assim os dois sorriem pra ele, e o Dan Wosung pensa que quando ele olha, até que eles parecem bons, e ele fica se perguntando de onde eles vieram, pois ele não faz a menor ideia. E dessa forma ele diz que vai devolver o lacaio deles, jogando um corpo semi-morto pra cima daquele cara. E esse mascarado pede para o demônio da espada que por favor ele o salve. Só que para sua surpresa, ele só levanta sua espada e corta o corpo dele ao meio sem pensar duas vezes. E o corpo dele cai no chão, na frente do Dan Wosung, enquanto o velho pensa que ele cortou seu próprio aliado sem nem piscar. E ele com certeza joga sujo, com o demônio da espada sorrindo pra ele. E ele percebe o símbolo na sua lama, que significa crueldade. E esse ele bem sério pergunta se eles dois fazem parte da facção demoníaca. E dessa maneira o demônio da espada desce e fala que ele é realmente impressionante, o Rei dos Punhos. E ele aguentou bem até agora, e ele realmente faz jus ao seu título. Só que o velho manda ele calar a boca e parar de falar merda, pois ele vai acabar com ele em 10 golpes, preparando seus punhos. Enquanto o demônio da espada puto fala que ele é realmente arrogante. E assim ele vai pra cima dele, querendo ver quanto tempo esse orgulho vai durar, já vai atacando com um golpe de espadas. Só que o Dan Wosung desvia do primeiro, e depois do segundo, e depois do terceiro, preparando um soco bem na frente do demônio da espada. E o espadachim surpreso leva um golpe poderoso bem no seu estômago. E enquanto ele cospe sangue, ele pensa que ele foi rápido demais. E isso é inacreditável. E o velho fala que foi um. Esse foi só o primeiro golpe. E agora vem o segundo golpe. E ele começa a contar quantos golpes ele deu nele. E já no 6, ele vai pensando que seus golpes estão estranhos. E no 8 ele pensa que eles não acertam seus pontos fracos. E no 9 ele percebe algo estranho, que é como se alguém estivesse segurando ele. E assim ele percebe que era aquela outra pessoa lá em cima, segurando ele por fios invisíveis. Enquanto ele pensa que é uma droga, e o seu inimigo sorri pra ele. E o velho pensa que então, a culpa é desse desgraçado. Mas ele não sabe quando ele fez isso. E esse é o demônio da espada ergue sua espada novamente. E no momento de descuido, o Rei dos Punhos Dan Wosung leva um golpe bem no seu peito, atravessando ele. E cuspindo o sangue ele pensa que isso é ruim. E o demônio da espada diz que esse é o fim do reinado do Rei dos Punhos. E agora ele está morto. Só que ele percebe algo estranho, uma luz vindo bem na sua direção. E eles perguntam que diabos é isso, e como isso é possível, com o Rei dos Punhos cerrando os dentes, e aproveitando aquilo para dar outro golpe nele. Enquanto o demônio da espada pensa que é uma droga, isso vai doer pra caramba. E esse golpe é extremamente poderoso, causando uma grande explosão. E depois que a névoa se dissipa, o demônio da espada conseguiu sobreviver só com um arranhão no rosto, enquanto o Rei dos Punhos está caído no chão. E ele fala que ele é realmente alguma coisa, e com certeza ele sabe lutar. O tão aclamado Rei dos Punhos, com seu poderoso poder, criando uma cratera imensa naquela floresta. E aquele outro homem diz que isso poderia ter sido bem perigoso, se ele não tivesse tomado cuidado. E o demônio da espada fala que sim, graças a um certo alguém. E esse ele vai até o corpo do Rei dos Punhos, e fala que se ele quer morrer, ele deveria pelo menos. Só que antes de completar a sua frase, ele recebe um soco no seu queixo, e com a cara amassada ele se pergunta se ele não morreu ainda. Enquanto o Rei dos Punhos o encara, falando que esse é o 10º golpe. E dessa maneira ele vai percebendo que a sua força tá deixando o seu corpo, enquanto seus olhos vão se fechando, ainda encarando aqueles dois. E ele percebe que então é isso. É assim que vai acabar a vida do Rei dos Punhos. E encarando os dois, ele finalmente fecha os olhos, enquanto pensa que queria pelo menos ter acertado só mais um golpe. E foi nesse dia que o Dan Wosung, o Rei dos Punhos, morreu pelas mãos da facção demoníaca. Só que depois de um tempo, uma explosão de energia acontece em um pátio dentro de uma mansão na montanha. E essa é a montanha de Yuhan, o refúgio de um certo alguém. E dentro de um quarto, uma empregada encara seu jovem mestre e vai falando que isso é inacreditável, e perguntando se ele está bem. E se quebra os olhos, ele escuta a pergunta dela e vai se perguntando aonde ele está. E vai olhando de um lado para o outro, e se perguntando se alguém o tratou e ainda conseguiu salvá-lo. E assim que ele se levanta, a garota ajuda ele a se levantar. E ele coloca a mão no seu abdômen e percebe que não tá mais ferido. E a garota chama ele de primeiro jovem mestre e pergunta se ele quer um pouco d'água. E o nosso garoto fala que sim, mas fica se perguntando como assim primeiro jovem mestre e do que essa garota tá falando. Enquanto ele bebe água, ele vai se perguntando quem é esse primeiro jovem mestre. Só que quando ele se olha no espelho, ele percebe algo surreal. Ele vê um rosto que não é o seu e entra em choque na hora e começa a cuspir aquela água, assustando a garota. E se olhando no espelho, ele se pergunta quem colocou essa máscara nele, porque com certeza ele não parece assim. Mas ele percebe que não tem nenhuma costura e não tem nada. E isso com certeza não é só uma máscara. E ele vai se olhando no espelho e se arranhando, tentando arrancar o seu rosto, enquanto a empregada lá atrás fica com medo e vai saindo de fininho, falando que vai chamar um médico. E depois de se bater bastante, ele percebe que esse realmente é o seu rosto. E a garota lá fora fecha a porta e percebe que ele tá estranho hoje de novo. Enquanto o nosso herói pensa que isso não pode ter sido a facção demoníaca. E se eles fossem capazes de fazerem isso, eles já teriam dominado há muito tempo o Jianghu. E então ele se pergunta quem diabos é esse cara
cara que ele tá vendo no espelho. Enquanto pensa que ele vai ter que descobrir, encarando um livro lá na mesa. E ele vai tentando ir até lá, mas o seu corpo tá tão ruim que ele não consegue nem andar direito. E vai se arrastando com muita dor. Enquanto pensa que é uma droga, ele tá parecendo um veado com medo. E depois de muito esforço, ele consegue se sentar. Enquanto pensa que ainda é uma droga. E esse corpo tá uma merda. E assim ele lê o título do livro, Grupo Mercantil Yuhan. Enquanto ele vai tentando lembrar de onde ele ouviu esse nome antes. E assim que ele se lembra, ele percebe que é o grande grupo mercantil que fica perto da montanha de Yuhan. E eles devem ser enormes, já que ele ouviu falar, mesmo sem lidar com o comércio. E ele vai lendo aquele livro e percebe que o dono desse corpo, é o filho mais velho do grupo mercantil Yuhan, o Li Jianyong. E todas essas cartas são pra ele, falando sobre dinheiro, aposta e principalmente mulheres. E ele fica bem irritado pensando que então, esse moleque é um completo fracasso. E é só isso que tem nas suas cartas: jogos, mulheres e bebidas. E ele vai pensando que isso não é feitiçaria e nem uma máscara ou qualquer. E ele não sente nenhuma energia estranha também. Então ele se pergunta se isso talvez seja a reencarnação que ele ouviu falar. Mas mesmo assim ele fica bem em dúvida sobre isso, enquanto imagina que ele deve ter ficado maluco de vez. Só que nesse instante, alguém grita lá fora, chamando pelo primeiro jovem mestre. E nesse instante, um velho abre a porta e chama ele de jovem mestre e pergunta se ele está bem. E esse cara é o Gogu-san Wang, o médico do Li Jianyong. E o nosso garoto é um cara bem desconfiado, se perguntando quem diabos é esse velho. E esse velho diz que disseram que ele estava agindo esquisito. E ele não pode imaginar o como deixou ele preocupado com isso. E assim ele agarra o seu punho para tentar examiná-lo. Só que Nossa Senhora tira, falando que está bem. E ele não precisa se preocupar. E o velho fala que é um alívio. E ele preparou sua refeição como sempre e manda os empregados trazerem. E assim que ele mostra, o nosso herói pergunta se é sopa de galinha. E o velho fala que sim, pois faz muito bem para a saúde. Enquanto o nosso herói encara essa comida e pensa que esse velho é um completo desgraçado. E essa sopa é chamada de sopa do dragão e da fênix. E é realmente boa para quem está saudável. Mas para alguém doente como Li Jianyong, isso é puro veneno. E ele tentou checar o seu pulso mais cedo. E com certeza é estranho para ele ver o Li Jianyong tão saudável. E o nosso garoto fica bem desconfiado com esse velho, enquanto pensa que ele é uma cobra disfarçada. E se o velho falar que se ele comer isso, ele vai ficar tão forte quanto os jovens que participam do torneio marcial do dragão e da fênix. E nosso herói manda ele esperar por aí. Ele pergunta quantos anos existe esse torneio do dragão e da fênix. E o velho fala que não sabe ao certo, mas deve ser 200 anos. E nosso herói fala que entende e fala que não está com fome. Isso manda ele deixar a sopa ali. Só que o velho tenta insistir. Só que o nosso garoto manda ele embora, falando que quer dormir de novo e manda ele não acordar. E assim que ele fecha a porta, ele pensa que então já está quase na hora do 200º torneio marcial do dragão e da fênix. Então, pelas contas, não faz muito tempo que ele morreu. E isso ainda é ótimo, pois essa facção demoníaca deve estar inteira ainda. E esse médico traiçoeiro também. Ele tá cercado de gente que tá pedindo por uma surra. Então eles podem esperar, pois ele vai bater em cada um deles. E dessa vez ele vai matar todos com um só soco, sem pensar duas vezes. E agora no outro dia, tem 3 empregados fazendo comida para o seu jovem mestre. E uma delas diz que ele tá comendo tudo isso de novo hoje. E antigamente ele só comia mingau. E a outra bem animada fala que sim. E agora ele come com gosto. E já tava na hora da caminhada de volta dele. E nesse momento ele abre a porta de uma vez. E está de volta em casa depois da sua caminhada, com o corpo ainda esquelético. E ele pergunta para elas se já terminaram de preparar o seu café da manhã. E a empregada fala que sim. E ele fala que estão muito bem, ele quer ver o que fizeram. E ele manda que elas mantenham o café simples, da maneira que vem fazendo de agora em diante. E as 3 falam que sim. Enquanto ele vai se vestindo, e as empregadas diz que parece que ele ficou mais saudável mesmo. E assim ele vai começando a comer. Só que nesse instante, a empregada o interrompe, falando para o jovem mestre que o Gong-sun está ali, fazendo o nosso herói parar de comer. E as empregadas ficam com medo daquele olhar. E o nosso herói só manda que ele entre. E assim o velho passa por elas. E vai até o nosso garoto, enquanto o Jianyong pensa que ele é muito rude. E assim o velho faz um cara animada, sendo muito amigável com o seu jovem mestre. Enquanto o nosso garoto pensa que ele ainda não entende porque esse rato está rastejando tanto pra cima dele. Mas ele com seu risinho confiante, pensa que então ele vai capturá-lo hoje. E assim ele pergunta para o velho o que ele quer. E o velho pergunta o que ele quer dizer com isso. E ele não teve notícias suas. E ele não aguentou a solidão e veio vê-lo. E aliás, a sua aparência está totalmente diferente agora. E todo o seu esforço parece que é inútil dessa forma. E nossa senhora pergunta como assim esforço? E do que ele está falando? E se o que ele quer dizer com esforço é tentar envenená-lo com aquela sopa de dragão e fênix. O que choca muito o velho, olhando pra ele bem sério. Mas ele dá outro sorriso falso e fala que deve haver algum engano ali. E a sopa do dragão e da fênix é um tônico revigorante. E isso não pode ser chamado de veneno. E nossa senhora fala que sim. Ele pensou que fosse veneno. E vai pergunta como assim do que ele tá falando. E ele é o Kong-sun Myung, o médico pessoal do seu senhor. E ele se curva e fala que se não é bem-vindo ali, então ele vai embora. Só que nossa senhora manda ele esperar. E o velho para. E o John pergunta se ele realmente vem sem ser chamado e quer ir embora sem a sua permissão. E ele pergunta quem é o mestre ali, se é ele ou esse velho, o que surpreende muito Kong-sun, encarando o nosso garoto. E assim o velho volta até ele, e o nosso herói só fala que tava brincando, e fala que precisa mandar uma carta, e manda ele trazer o material de escrita na escrivaninha. E o velho fala que sim, ele vai pegar agora. E depois que ele volta, o nosso herói fala que vai digitar, e manda ele escrever. E o velho fala que ele pode começar. E o John diz que ele deve escrever, que devido à grave doença do jovem mestre Li Jianyong, ele precisa permanecer na vila por um tempo, já que essa sua vida insiste em não acabar. E ele deve dizer pra ele o
que ele deve fazer agora, o que choca muito o velho. E o velho bem nervoso pergunta o que ele tá falando com isso. E assim o Junior pergunta por que ele parou de escrever e por que ele tá tão sério. E assim o velho faz um sorriso falso de novo e pergunta do que ele está falando. Só que o nosso herói lança o seu hashi rente ao pescoço do velho, atravessando aquela parede. E o velho fica muito surpreso, com o sangue saindo do seu pescoço, enquanto o nosso herói o encara e chama ele de velho do caralho e fala que ele não é mais o mesmo, o Lee Jae-young de antes. E ele deve parar com essas brincadeirinhas. E o velho bem nervoso pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso herói só diz que só pra começar, a sopa do dragão e da fênix. Pra quem é saudável, ela pode ser um bom tônico, mas para alguém doente, ela é como um veneno puro. E ele como médico deveria saber disso. Mas ainda assim o enganou. E ele pergunta se ele achou mesmo que ele não ia perceber ele chegando no seu pulso, quando ele ainda não tinha morrido. E ele percebeu isso de primeira. E também o mais importante, quando ele falou que não estava com fome e mandou eles levar a comida de volta, ele viu o seu rosto e ele nem tentou disfarçar que queria que ele morresse, encarando aquela sopa bem sério. E o John fala que então, ele claramente não está sozinho nisso. E ele manda ele escrever o nome de quem o enviou a fazer essa carta. E o velho pergunta por que ele tá fazendo isso. E como ele pode desconfiar de alguém que é tão bom quanto ele. E o velho coloca a mão nos olhos, enquanto o nosso herói encara, vendo ele mudar de personalidade. E se o velho fala que então até mesmo um desgraçado como ele tem alguma consciência no final. E o John fala que ele finalmente está mostrando quem ele realmente é. Enquanto o velho diz que ia deixá-lo sair com alguma dignidade, mas são tolice sua. Enquanto pensa que agora não tem jeito. E ele precisa matar todos os servos dali e abafar o caso. E esse o velho pega uma agulha e chama ele de senhor. Só que nesse instante, um braço tá bem na sua frente, esmagando seu crânio, fazendo ele morder a sua língua. E depois que ele cai na mesa, o nosso herói só manda ele não se distrair. E ele é só um velho idiota. E ele deve escutar enquanto os outros estão falando. Enquanto o nosso herói pensa que com esse golpe ele sente muita dor. E esse corpo é realmente miserável. E ele precisa urgentemente recuperar suas forças. E quando ele se recuperar, pouco importa se por trás de tudo isso está o grupo mercantil em Wuhan inteiro. Quando ele voltar pro seu grupo, ele vai investigar o Gong Sun Minyoung. Só que nesse momento, o seu corpo sente muita dor. E ele se senta de novo, pensando que tá com dor de cabeça tremenda. E ele vai tendo uma lembrança do velho chamando ele de senhor, que foi quando o velho foi apresentado para ele. E esse ele percebe que essas são as suas memórias, desde a infância até agora. Todas as memórias com sua família e amigos. E depois de se lembrar de tudo, começa a cair lágrimas do seu rosto. E o nosso herói pensa que então era isso. O Lee Jae-young, o primeiro filho do rico grupo mercantil em Wuhan, não era tão esperto quanto seu segundo irmão. E também nem tão forte quanto o terceiro. E ele era só o filho mais velho e inútil da família. E ele tentou compensar tudo com dinheiro, mas acabou se afundando numa vida de prazeres. E quando ele percebeu seu erro, ele quis mudar, mas já era tarde demais. E por negligenciar a sua saúde, ele foi mandado para essa vila isolada. Então se essas memórias estiverem certas, o clã principal não dá a mínima para esse exílio. E no começo, o problema foi reencarnar, sem as memórias do corpo. Mas agora ele pode só focar nas artes marciais. E nada mais do que isso. Só que mesmo assim, desperdiçar um corpo tão talentoso quanto esse é realmente uma droga. E com seu conhecimento da sua vida passada e os elixires raros, ele chega no nível alto rapidinho. Só que ele encarando sua mão, lembra de algo. E olhando para o lado, ele vê várias moedas de ouro. E vai pensando nos elixires. E lembrando que ele tem muito dinheiro para gastar. Então ele pode comprar o que ele quiser. E lá no canto da mesa, ainda está o corpo do velho morto. E o nosso herói só pensa que é melhor enterrar agora. E dessa forma, depois daquela noite, um ano se passou. E várias coisas aconteceram. E várias estações se passaram. E indo até a porta da mansão, um guarda para e dá oi para as empregadas. E fala que tem uma carta para o jovem mestre Lee Jae-young. E pergunta onde pode encontrá-lo. E esse cara faz parte do esquadrão da guarda do grupo mercantil em Wuhan, o Mo Kin-seop. E a empregada fala que ele está bem ali. E esse um guarda encara aquela cena bem surpreso. E se pergunta se aquele realmente é o primeiro jovem mestre Lee Jae-young. Enquanto o nosso herói olha para ele, com seu corpo totalmente trincado. E se voltamos um pouco no tempo, pois no ano que se passou, muitas coisas aconteceram. E nesse tempo, o núcleo de energia do Jae-young se manifestou, e ele absorveu todas as artes marciais que eram necessárias para sobreviver nesse corpo. E os seus nomes são a arte da mobilidade iluminada, a arte do corpo iluminado, o passo rápido e uma arte que o permite controlar raios, a arte das 10 fases do raio branco. E até agora, ele chegou na 4ª fase, e ele tem um longo caminho pela frente. E tudo correu numa boa, até agora. Com o nosso herói fazendo uma pose bem peculiar, a famosa pose do Ronaldinho. E depois de acumular energia, ele faz os seus movimentos acrobáticos, se apoiando em uma sua mão e chutando o ar. E aquela folha caindo foi o que ele chutou, rasgando ela em vários pedaços. E depois de ver ela cortada ao meio, ele ainda assim fala que não é o suficiente. Só que nesse instante aquele guarda aparece, chamando ele de jovem mestre Jae-young. Enquanto o nosso herói o encara e se pergunta quem ele é. E o guarda fala que já faz um tempo. E ele é o Mo Kin-seop, do esquadrão da guarda. E ele trouxe uma carta do clã principal. E o nosso herói fala que tudo bem, e só pede que ele deixe o ver. Enquanto o guarda se pergunta o que diabos é isso. E se esse realmente é o jovem mestre que ele conhece. Que estava muito doente e parecia só um velho. E ele se pergunta pra onde foi aquele fracote de antes. E o nosso herói só diz que seu braço tá quase caindo e só manda ele entregar a carta agora. E o guarda fala que sim. E com os dois sentados, o nosso herói vai lendo e percebe que então seu pai colapsou, agora que está doente. E na carta não fala nada demais. E o guarda bem nervoso fala que é porque isso foi provavelmente o clã Ouyang. E ele deve saber como seu grupo esteve pagando impostos sob o pretexto de taxa de proteção. E esses pagamentos acumularam e agora estão impagáveis. Só que o nosso herói pergunta se o clã Ouyang fez algo para poder aumentar o preço desses impostos. E o guarda fala que absolutamente nada. E eles são um bando de cachorros. Enquanto o nosso herói pergunta como assim. E o guarda explica que até quando aceita
planeta da pequena divindade tentou impor impostos de troca extremamente ridículos recentemente, e os caras do clã Wyong simplesmente disseram que eles só se encontram com o clã principal do grupo de mercadores Heiyuan se há um problema sério, e simplesmente não fizeram nada. E o guarda fala que seu capitão não pôde nem protestar, pois estava falando com o Wyong-ho, e o nosso herói pensa que já ouviu falar nesse Wyong-ho, e ele é bem conhecido no Django, e ele é forte o suficiente para alguém como ele conhecê-lo, e ele deve achar que esse grupo de mercadores são inferiores, e ele entendeu agora a raiz do problema. E nosso herói pergunta então, se ele lidar com o grupo Wyong, tudo deve se resolver, e o guarda se pergunta como se lidar com eles, mas fala pra ele que também há outra razão por trás do colapso do seu pai, e houve uma luta de espadas entre o segundo e o terceiro jovem mestre, e depois que ele testemunhou aquilo, foi que ele colapsou, e o nosso herói fala que então, ele desmaiou de raiva, e o guarda fala que foi exatamente isso, e foi bem na hora que ele viu, e o John fala que não acredita que eles lutaram na frente do líder do grupo de mercadores, e ainda mais usando espadas, eles são realmente dois lunáticos, e o guarda pede pra ele não se preocupar, pois ele não será prejudicado por causa disso, e quando isso se resolver, só que o nosso garoto o interrompe, falando que não pode esperar que isso se resolva, e o guarda pergunta como assim, e o que ele vai fazer agora, e o nosso herói só diz que ele pode ficar com a carta, e se levantando ele encara um guarda bem sério, e o Jinyon fala que ele vai ir por ele mesmo, de volta para casa, e agora no grupo mercantil Heiyuan, aquele guarda fala que ele mudou completamente, e parece outra pessoa, e ele se tornou um artista marcial perfeito, e o seu corpo estava incrível, e os outros guardas se encaram, e ficam pensando nisso, mas depois já começa a rir da cara dele, falando que isso é impossível, e aquele é o infame jovem mestre de Heion, e não tem como ele ser um artista marcial, ele é um fracassado inútil, e como ele pode estar dizendo que ele é um mestre, e as técnicas dele só devem servir para a cama, e o outro fala que se aquele maldito é um artista marcial, então ele deve ser um mestre lendário marcial, e ele só fala que se ele vai brincar com isso, ele deve falar algo que eles possam acreditar, e até falar que o vice-capitão tem um amante, é um pouco mais confiável, só que para surpresa dele, o seu vice-capitão está bem do seu lado, e o vice-capitão é o Han Yuyopi, e ele fala que então o jovem mestre de Heion realmente está saudável agora, e isso é muito bom, e o jovem mestre, como artista marcial, é algo bom de ouvir, e ele sempre teve um bom físico desde criança, e ele pergunta para o guarda se ele sabe quando ele planeja retornar, e o guarda fala que não tem certeza, ele só disse que viria logo, só que depois que ele fala isso, os guardas lá fora anunciam que o jovem mestre de Heion chegou, e seu guarda fala que acha que é agora, e esses outros guardas falam que precisam cumprimentar o jovem mestre, mas o outro pergunta se eles realmente precisam fazer isso com aquele fracassado, e o vice-capitão manda eles não esquecerem de quem os alimenta, e assim em frente à porta, o nosso garoto finalmente chegou de volta para casa, e ele percebe que é realmente insano, e as instalações são impecáveis, e o grupo de mercadores em Wuhan é realmente bem grande, e ele só ouviu histórias sobre eles, mas não acreditava que eles fossem desse tamanho, e esse Lee Jae-yong não era um pouco beneficiado, ele simplesmente nasceu com a vida inteira feita, e esse nosso garoto diz que ele vai ver o seu pai agora, e elas podem descansar, e as empregadas falam que sim, e ele vai caminhando em direção ao pátio principal, e percebe algo estranho, e se pergunta por que não tem ninguém dando as boas-vindas a ele, só que quando ele olha, os guardas se alinham, e dão seus parabéns pela volta de forma segura do jovem mestre Jae-yong, e esse o vice-capitão fala que ele é o guarda Han Yuyopi, e fala que ele é bem-vindo, e pelo que ele pode lembrar, ele está irreconhecível, e ele está aliviado de vê-lo saudável, e aquele guarda desconfiado lá no canto se pergunta se o vice-capitão não tinha orgulho, e ele sempre o subestimou, mas ainda assim, ele o tratou com respeito, diferente do jovem mestre, e ele pensa que de novo, o jovem mestre vai brincar com ele, só que para sua surpresa nosso garoto só encara o vice-capitão, e faz um sinal de mão, e fala que essa é uma boa-vinda, muito entusiasmada, para alguém tão problemático quanto ele, e ele agradece a todos pelo seu tempo, o que surpreende muito os guardas, e eles ficam extremamente chocados, se perguntando se ele realmente falou com eles, e se ele realmente o Jae-yong de antes, e esse aquele guarda diz que ele falou pra eles que ele tinha mudado, enquanto seu amigo fala que ele realmente mudou, e ele se sente um pouco estranho agora, e seu vice-capitão vai caindo do nosso garoto, enquanto escuta seus guardas falando que eles não consideram ele como inimigo, e sim como um aliado agora, e assim eles vão entrando no pátio principal, e o seu vice-capitão fala que já informou sua visita ao seu pai, e ele está naquela sala, só que nesse momento, alguém aparece falando que eles não se veem há algum tempo, e é realmente ele, o seu querido irmão, e colocando a mão no seu ombro, o terceiro jovem mestre chama ele de pervertido Jae-yong, sendo muito descarado com seu irmão mais velho, enquanto o nosso garoto não fala nada, e o terceiro jovem mestre diz que pela sua expressão ele parece uma pessoa completamente diferente, e ele parece bem radiante agora, e ele começa a apertar o ombro do seu irmão, enquanto o vice-capitão pensa que isso é ruim, parece que ele vai apanhar de novo, tendo acabado de voltar, e isso é problemático, e o guarda fala que os dois finalmente se reuniram após um longo tempo, e ambos estão de volta, e eles devem estar bem animados por isso, tirando a mão do jovem mestre do ombro do mais velho, só que o mais novo fica puto, e pergunta o que ele está fazendo tocando nele sem permissão, dando um tapa na sua cara, e esse Jae-yong encara o rosto do vice-capitão, e o terceiro jovem mestre diz que como se lidar com um fracassado não fosse o suficiente, agora o vice-capitão está o inferiorizando, e ele deve ensinar uma lição pra ele, pra que ele nunca mais olhe nos seus olhos novamente, e nesse momento o nosso garoto toca no rosto do seu irmão, chamando ele de Jae-yong, e o Jae-yong pergunta o que foi, já recebendo um tapa na sua cara, sendo jogado contra o chão, o que choca muito o vice-capitão, com um machucado na sua bochecha, e seu mais novo pergunta o que diabos ele tá fazendo, e o nosso garoto vai caminhando até o seu irmão mais novo, e fala que estava muito animado do caminho, para finalmente reencontrar o seu irmãozinho, já apertando seu ombro com muita força, fazendo seu irmão gritar de dor, falando que ele é um desgraçado louco, enquanto o nosso herói bem animado, pergunta como assim desgraçado louco, e se ele não deveria chamá-lo de irmão mais velho, apertando mais ainda o ombro dele.
E depois que ele bateu nele, ainda naquele dia, o segundo jovem mestre vai andando pela sua mansão e percebe um movimento estranho lá na porta. E ele vai atrás e pergunta se é o quarto do seu pai, e se algo pode ter acontecido. E ele é o Lee Hyo-yeon, o segundo filho. E ele pergunta para o vice-capitão que barulho é esse. E o vice-capitão diz que foi uma discussão entre o primeiro e o terceiro jovem mestre, o que surpreende muito seu irmão, pensando que então o terceiro deve ter provocado ele de novo. E esse Libe irritado pergunta então o que eles estão fazendo parados, sem separá-los. E nesse momento ele passa por eles, escutando um grito, e quando vê o nosso garoto puxando a bochecha do seu irmão mais novo, mandando ele ficar quieto, pois eles estão na porta do quarto do seu pai. E quando o nosso garoto olha pra trás, ele fala que então é o Hyo-yeon, deixando o irmão dele muito perdido, se perguntando o que tá acontecendo ali. E sendo assim, os três vão bebendo chá calmamente, enquanto o mais novo tá de joelho com os braços levantados. E o segundo diz que ficou sabendo que ele voltou, e parece que ele está com boa saúde, enquanto encara o terceiro. E o nosso garoto fala que agora ele tá bem, e pergunta se foi o mais novo que fez isso com ele, olhando para sua mão enfaixada. E o segundo fala que não é nada, e ele não precisa se preocupar. Só que o nosso garoto levanta a mão e dá outro tapa na cara do terceiro jovem mestre, fazendo ele voar pra longe. E ele continua espancando ele, falando que ele não devia levantar a mão para o seu irmão mais velho, se ele não quiser apanhar de novo. E o mais novo só fala que certo, ele entendeu, enquanto o segundo lá atrás vai tremendo de medo. E depois de ser espancado de novo, o terceiro se pergunta se realmente o Jae-yoon acabou de bater nele, e ele era um fraco antes, que o servia como seu senhor. E o segundo pensa que o Jae-yoon colocou o Jae-oh no seu lugar direitinho, e antigamente ele só conseguia escapar para não apanhar dele, mas agora parece ser diferente. E ele pergunta para o seu irmão se algo aconteceu na casa de repouso, e ele parece uma nova pessoa. E o nosso herói fala que ele tem olhos afiados, mas ele vai encarando vários pergaminhos, e pergunta o que é tudo isso. E o seu irmão diz que é a lista dos empregados, que ele vai levar na conferência para amanhã. E na lista de empregados tinha o nome Kong Soo Myung, aquele velho que tentou matá-lo, e o nosso garoto queria ter certeza de que o indicou, mas agora ele sabe, e ele nem precisa procurar mais, pois a pessoa que indicou toda essa gente, do vice-líder da guarda até os guardas do portão, foi o mesmo que ele tinha imaginado. E esse é o nosso garoto chama a atenção dos dois, e fala que se algum deles estiver trabalhando com o clã Young, deve falar agora, o que surpreende muito os dois. E o segundo pergunta se ele realmente acha que isso é possível, e o terceiro fala que isso é um completo absurdo, e ele jamais faria isso, e ele prefere morrer a ver outro membro do clã tomando conta dos seus negócios. E o mais novo fala que o grupo mercantil Eunhan é um patrimônio que seu pai trabalhou muito para construir, e o segundo fala que é isso mesmo. E o nosso herói bem feliz fala que é bom saber, enquanto pensa que assim ele não vai precisar matar ninguém. E ele se levanta e pergunta se todos os figurões estarão na conferência amanhã, e o segundo fala que é exatamente isso. E o nosso herói confiante fala que entende, e nesse caso ele também vai estar lá, o que surpreende muito o segundo e também o terceiro, vendo ele ir embora sem falar mais nada. E depois que ele vai embora, o segundo se pergunta o que aconteceu na casa de repouso, enquanto o terceiro, muito puto, fala que é ele que deveria ter ido para a montanha de Eunhan, e não aquele cara. E esse é anunciado que o filho mais velho entrou, e o pai dele pede para ele entrar, e fala que então ele veio. E esse é o Lee Seung-min, o líder do grupo mercantil Eunhan, e pergunta que barulho é aquele lá fora, e o nosso herói só fala que não é nada demais, enquanto diz que ouvi dizer que ele estava passando mal de tanto estresse ultimamente. E o seu pai fala que sim, ele sempre viveu estressado, mas agora com esse corpo velho, ele não tá aguentando mais. E pelo que ele pode ver, ele mudou pra melhor, e o seu rosto tá diferente. E ele pergunta se ele é o mesmo Jae-yoon, e ele fica feliz que ele esteja bem. E o nosso herói fala que sim. Enquanto pensa que é estranho, ele cresceu sem pais, então não sabe como é ter um pai, mas ele sempre observava os outros caminhando com a sua família. E nas lembranças do Jae-yoon, o pai dele era alguém realmente grandioso e imponente, mas agora segurando sua mão, ele se pergunta quando foi que ele ficou tão pequeno. E o nosso herói chama ele de pai e pede para ele não se preocupar, pois ele só precisa eliminar a raiz do seu estresse. E é só isso. E ele vai cuidar disso pra ele, então ele pede que ele não se preocupe, o que deixa o velho muito perdido perguntando como assim eliminar a raiz do estresse. E o nosso herói só fala confiante que não é nada demais, e ele não tem que se preocupar com nada. Enquanto o velho encara ele se pergunta por que ele tá sorrindo assim, e isso é muito suspeito. E agora no dia seguinte, na conferência do grupo mercantil Eunhan, todos estão sentados e acomodados, e lá na ponta está o Young-ha, o líder do esquadrão de guardas do grupo mercantil, que também é um mestre marcial, e seus guardas atrás se perguntam se aquele na frente não é o filho mais velho, enquanto encara o nosso garoto, e eles se perguntam o que ele tá fazendo ali, enquanto o Young-ha fala que ele deve estar preocupado com a posição dele no grupo. E o segundo jovem mestre toma a frente e pergunta se alguém tem alguma opinião diferente, e se não tiver, ele vai seguir. Só que nesse momento o Young-ha fala que tem uma opinião, e ele ouviu dizer que o primeiro jovem mestre ainda não tem guardas mesmo depois de voltar, e ele tem alguém para recomendar, enquanto os outros dizem que metade do grupo mercantil já está cheio de gente do clã Young, e ele realmente não sabe a hora de parar, e o outro só manda ele calar a boca e não falar mais. E nesse instante, aquele cara escuta essa conversa e quebra o seu copo, pedindo perdão, pois a sua mão escorregou, falando que foi mal, e isso não vai acontecer de novo, enquanto os guardas da mansão ficam imputos com isso, e ele pergunta para todos se alguém tem algo a dizer sobre a sua sugestão. Só que nesse momento o nosso garoto levanta a mão e fala que ele tem algo a dizer, pois ele tem várias objeções, e ele se levanta e fala que quer fazer uma sugestão também, a sugestão de demitir o líder do grupo de guardas, o Young-ho, o que surpreende a todos, principalmente o velho. E o pessoal lá atrás pergunta o que diabos ele tá fazendo, enquanto os outros guardas se perguntam que piada é essa, e se ele não sabe o quanto o líder da guarda se dedicou para manter a segurança do grupo. E eles começam a dar risada do nosso garoto, enquanto o Young, bem confiante, pergunta se ele realmente quer demiti-lo, e ele deve ter esquecido depois de tanto tempo na cama, mas isso não é algo que ele pode decidir. E nossa herói pergunta se é mesmo, e cerra os punhos para dar um soco no Young, já socando o chão bem rente aos seus pés, o que surpreende a todos, com o chão destruído. E o nosso herói fala que ele deve ter esquecido, depois de ganhar um pouquinho de influência, mas o grupo mercantil Eunhan é totalmente seu, e de mais ninguém.
E assim no dia anterior, o segundo irmão pergunta se ele realmente vai demitir o guarda Hoyong mesmo. Esse é por isso que ele está indo para a conferência. E pra falar a verdade, eles são apenas um grupo mercantil, e mexer com eles é completa loucura. Só que o nosso herói chama ele de Rayon e pergunta se ele sabe o que acontece quando alguém do Jeongu é subestimado. E ele explica que quem faz isso acaba sendo devorado. E ele deve olhar para o estado do grupo mercantil atual. E se ele não acha que ele está sendo devorado agora mesmo, cheio de membros do clã Hoyong. E o segundo percebe que ele tem razão. E eles perguntam quando o clã Hoyong se espalhou tanto por ali. E o nosso herói só manda ele não se preocupar, pois ele, o seu irmão mais velho, vai resolver isso por ele. Enquanto no presente, o segundo se pergunta se realmente isso que ele chama de resolver as coisas. E assim os guardas sacam suas espadas e perguntam o que o jovem mestre Joyon está fazendo. E que loucura é essa? Enquanto o Yong-ho pensa que esse encrenqueiro não deve estar pensando direito, e ele deve ter ficado maluco de vez. E o vice-capitão diz que eles são insolentes, e como eles ousam sacar as espadas para o jovem mestre Joyon, ele manda o Joyon recuar agora, enquanto os guardas ficam apostos. Só que para surpresa de todos, o nosso herói fala que ele tem razão. Isso foi bem insolente mesmo. E levantará a espada contra o seu patrão. Esses vermes estão pedindo para morrer agora. E ele já sente um pouquinho de pena pelo líder da guarda, mas ele vai considerar isso como uma compensação. E o velho Yong-ho pergunta como assim pena, enquanto o nosso garoto diz que é por ter estragado seus planos de aposentadoria, o que surpreende o velho. E nosso herói fala que ele mandou a merda do Gong Soo Myung para assassiná-lo enquanto ele estava se recuperando, e ainda instigou uma briga entre os seus dois irmãos. E quando os irmãos se odeiam, tudo fica mais fácil. E por causa da sua culpa, o seu pai ficou doente. E se ele tivesse manipulado só um dos filhos, ele podia ter tomado conta do grupo mercantil inteiro, se levantar um único dedo. E isso era o que ele queria desde o início. E o Yong-ho fala que o jovem mestre Jeon está realmente delirando. Só que o nosso garoto vai até ele e pergunta e aí? E aquele tal do Gong Soo Myung, ele deveria ter o matado, mas morreu pelas suas mãos. E foi aí que o seu destino começou a mudar, por conta dele. E o Yong-ho pergunta se o Gong Soo morreu pelas suas mãos. Enquanto a nossa história só manda ele não ficar muito triste, pois ele mandou ele para o inferno com um único golpe. E se ele queria devorar um grupo mercantil grande, deveria ter se esforçado mais. Mas agora ele tem que cobrar os prejuízos que isso causou a ele. E o Yong-ho vai tremendo de raiva e fala que ele é um pirralho arrogante. Enquanto a nossa história pensa que ele pegou ele agora. E o líder da guarda fala que ele realmente está pedindo para morrer e atacando o nosso garoto. Enquanto a nossa história com o punho para o golpe dele. E os dois poderes se chocam, destruindo parte da conferência. E o velho se pergunta o que é essa energia de raio e se ele realmente aprendeu artes marciais. E depois que os dois rebatem, os guardas se perguntam se o jovem mestre realmente aprendeu artes marciais. Enquanto o outro fala que ele bloqueou o golpe em cheio do líder da guarda. E o nosso herói pergunta se é certo ele querer bater nele logo agora que ele acabou de se recuperar. E ele confiante fala que já que é um duelo oficial, então tudo bem. E o velho pensa que esse desgraçado é um merda e está se achando só porque aprendeu a voar. E assim ele fala para o esquadrão da guarda e o clã Hoyong que eles sejam testemunhas. E com o consentimento do jovem mestre, eles irão prosseguir com o duelo oficial. E ele pergunta se ele está pronto e se assim está bom. E o nosso herói fala que não e arregaça as mangas e fala que vai ser um duelo de vida ou morte. Enquanto o Yong-ho fala que parece que ele treinou numa seita impressionante. E em tão pouco tempo, o nível de sua habilidade até que está decente. Mas ele não tem experiência nenhuma, então ele vai mostrar a diferença entre os dois. Já atacando com a sua espada, mas no primeiro golpe o nosso garoto desvia, perguntando como é essa experiência, o que surpreende muito o velho. E com a mão nas costas, ele pergunta como é que ele ousa falar de experiência com ele, dando um soco poderoso no seu estômago, falando que ele está 100 anos mais cedo do que ele. E com um soco tremendo, ele é jogado ao céu. E o velho se pergunta que força é essa e de onde veio esse poder. E o nosso herói fala que vai mostrar pra ele o que é a diferença de experiência de verdade, já ativando a arte da mobilidade iluminada, indo rapidamente pra cima do velho, o que o choca com esse movimento. Mas da última hora ele bloqueia com a espada, só que é jogado pra trás. E os dois vão trocando golpes, mas mais precisamente, é uma luta unilateral do nosso garoto. Enquanto o Yong-ho pensa que tem algo de errado, esse não é alguém que acabou de aprender artes marciais. E é como se ele estivesse encarando um mestre extremamente veterano. E ele fala que não pode ser, já ativando o poder na sua espada, enquanto os outros dizem que ele vai começar com aquilo, e a luta está prestes a terminar. E o Yong-ho diz que ele não vai perder pra ele, já ativando a arte da espada de 3 formas, falando que não vai perder para um pirralho qualquer. Só que para sua surpresa, o nosso herói avança com um passo rápido, e logo abaixo dele, o Yong-ho se pergunta quando foi que ele chegou ali, e carregando um soco poderoso, o nosso herói dá adeus a ele, acertando um soco no seu queixo, fazendo ele voar dali, com um soco extremamente poderoso, o que choca todo mundo, o segundo irmão, as empregadas, e também o vice-capitão, e claro que o terceiro irmão lá atrás. E daquele golpe, até o pessoal um pouco longe, ouviu aquela comoção, e o médico se vira para o líder do grupo, e pergunta o que é aquilo, enquanto o pai dele fala que o seu filho parece ter aprendido algumas artes marciais poderosas, enquanto o nosso herói encara o Yong-ho caindo no chão na sua frente. E assim os guardas vão correndo até o seu líder, e o outro fala que ele é um pirralho de merda, e o nosso herói o encara, e pergunta agora se ele quer que ele o mate também, fazendo eles tremerem de medo. Mas um deles diz que o duelo do jovem mestre Jeon não teve nenhuma irregularidade, e ele confirma isso. Mas, a partir de agora, se o clã Young insistir em vingança através de duelos, o grupo mercantil Yuha não tem como evitar isso. E nesse momento, nosso herói dá um passo à frente e fala que isso é ótimo, pois ele nunca quis ficar livre de problemas. E se mostra bondade, ele retribui, mas se fazem o mal, ele paga na mesma moeda. E se alguém reclamar disso, a responsabilidade é sua, e não do grupo Yuha. E o segundo lá atrás, fala para o seu irmão que isso é perigoso demais, e ele não pode falar isso. Só que o nosso herói fala que já disse, o grupo mercantil Yuha é seu, e também do seu pai, e do esquadrão da guarda, que recebeu
recebeu de volta um jovem mestre que todo mundo havia descartado e também pertence aos criados do estábulo, que ficam felizes só de vê-lo comer. E então, o nosso grupo mercantil em Yuha não vai ser feito de brinquedo para lixos como eles. E se eles entenderam, eles devem sumir da sua frente agora, pois estão todos demitidos. O que surpreende muito todos, ficando muito felizes, enquanto os guardas ficam muito putos, encarando o nosso garoto, e fala que, pois bem, ele deseja boa sorte a todos eles. E depois da comoção, todos estão reunidos em volta do nosso herói, e um dos guardas começa a tremer emocionado, falando que o jovem mestre Jaeon ganhou mesmo e ele tá muito feliz. E outro fala que ele é um completo idiota, e ainda não é hora de comemorar. Eles deveriam ter vergonha como esquadrão de guarda, só por ficar olhando. E esse nosso garoto chama o chefe administrador, que é o seu segundo irmão, e ele manda que ele compre um elixir pra ele, e ele diz que assumiria a responsabilidade. Então, pelo menos, ele quer o apoio que ele merece. E o segundo fala que sim, já que é para o senhor, ele vai preparar o tônico da melhor qualidade. E o nosso herói manda ele comprar elixires, contratar novos guardas, e ele vai ter trabalho de sobra daqui pra frente. E sobre o esquadrão da guarda, ele já tem algumas pessoas em mente, lembrando de 2 brutamontes, e o rosto de alguém que ele se lembra bastante. E esse cara pergunta para os outros 2 se eles têm certeza que era mesmo Lee Jae-yong. E assim voltamos para alguns dias atrás, no primeiro dia em que Lee Jae-yong tinha voltado, e ele caminhando com o vice-capitão, ele vai olhando para os lados, e comenta que parando para pensar, ele quer saber se o vice-capitão já comeu. E o vice-capitão muito surpreso pergunta como assim, e se ele tá falando dele, e ele responde que ainda não, ele está trabalhando desde o amanhecer. E o nosso herói fala que então é isso, e olha para o lado, e pergunta se é mesmo, vendo 3 guardas, comendo e relaxando, enquanto o dele está trabalhando duro, e ele pensa que uns não tem tempo para comer, de tanto trabalhar, enquanto outros ficam à toa na hora do serviço. E ele fala que a vida deles realmente é boa, e eles vivem mamando no dinheiro dos outros, então ele tem que arrancar esse tipo de gente pela raiz. Mas ele pensa que o problema é que ele precisa de gente para substituir esses inúteis. E agora no presente, ele foi em direção à casa de jogos. E chegando lá, a casa estava lotada, com vários jogos rolando. E um dos caras comenta, se perguntando se aquele não é o otário. E o outro manda ele olhar direito. É o jovem mestre do grupo mercantil em Yuha. E o nosso herói se aproxima da entrada e vai em direção à sala fechada, descendo as escadas. Enquanto os 2 comentam que é ele mesmo. E eles acharam que ele tinha batido as botas, pois não vem ele faz um tempão. E ele vai até a sala fechada. E chegando lá tem um guarda gordo esperando. E esse guarda nota o nosso garoto. E fala que já faz um tempo que eles não se veem. E ele pergunta se ele realmente voltou e se ele vai fazer outra doação generosa. Só que o nosso herói manda ele não encostar nele, pois ele não quer sujar sua roupa com gordura de porco. E o guarda pergunta gordura do quê? E o nosso herói só manda ele abrir a porta agora. Enquanto o guarda fica bem puto, perguntando como ele ousa. Só que ele entra na sala, sem pensar 2 vezes, encarando 3 homens. E o sentado diz que ele realmente veio. E ele pergunta se ele está bem. E pelo que ele pode ver, ele se recuperou bastante. E essa é a chamada raposa venenosa, o Shu Ming-ho. E os outros é o Yuki Jinbo e o Yuki Mangbu, os gêmeos gigantes. E o Ming-ho fala que eles realmente são sem coração. E o seu amigo ficou doente e lutou muito para melhorar. E já faz algum tempo. E eles deveriam pelo menos perguntar como ele está. E os 2 dizem que não sabiam disso. E fala que foi mal. Enquanto o do centro diz que é isso mesmo. Ele é o seu amigo. E eles deveriam ter mais consideração. Enquanto o nosso herói lembra desse cara na sua frente, que o chama de amigo. E o Lee Jae-yong e o Shu Ming-ho são amigos de infância. Mesmo que esse seu amigo de infância batesse nele e roubasse o seu dinheiro. E essa amizade incluía violência unilateral e extorsão financeira. E o Jae-yong pensa que parece que hoje em dia a palavra amigo mudou de sentido para essa geração. E esse Ming-ho joga um saco de moedas para cima do nosso garoto e fala que ele voltou depois de tanto tempo e ele deve estar se coçando para se divertir depois de ter trabalhado tanto. Enquanto pensa que na real, quem estava se coçando era ele, sem nenhum trouxa para sugar dinheiro fácil. E ele fala que para celebrar a volta do jovem mestre Jae-yong, ele vai dar a ele um presentão. E ele fala que ele ficou calado esse tempo todo e fala que isso tá tirando ele do sério. E o nosso herói só diz que estava pensando. E o seu amigo, entre aspas, pergunta pensando no quê? E o nosso herói encara bem sério. E o que ele estava pensando é se deveria matá-lo ou não. E o que ele precisa não é o Chu Ming-ho, e sim esses 2 gêmeos atrás dele. E eles vivem como capangas dele, fazendo todo o trabalho sujo, mas são valiosos demais para poder ser com Ming-ho. E nosso herói fala que decidiu. Enquanto Ming-ho pergunta se ele não ouviu o que ele falou, e o outro fala que ouviu. E o nosso herói animado fala que primeiro ele deve passar para ele a chave do cofre, o que deixa os 2 sem responder nada. Só que Ming-ho pergunta como assim chave do cofre e do que ele tá falando. Isso que ele quer é dinheiro. E o nosso herói fala que quer. E por enquanto ele vai só pegar em espécie. E pelo que ele pode ver, tem milhares de Niangues que ele foi forçado a investir nesse centro de jogos. E também o dinheiro que ele extorquiu dele e as contas do hospital por ter apanhado dele. E ele acha que uns 100 mil Niangues é um preço justo. E ele vai se perguntando se talvez ele esteja sendo bonzinho demais. E o Ming-ho escuta isso e começa a dar risada na cara dele, falando que ele realmente ficou maluco. E o Jae-yong parece que estudou matemática enquanto se recuperava. E ele se levanta e fala que ele é um maluco desgraçado. E se ele realmente acha que o cofre só tem 100 mil, e lá dentro também tem joias, ouro e prata. Mas ele vai até o nosso garoto e fala que lá não tem nada que seja seu. E ele sorridente diz que se ele quiser dinheiro, é só pedir para ele que ele empresta. E para com essa conversa de chave do cofre do nada. E o nosso herói fica muito calmo, ouvindo essas palavras. E o Ming-ho pergunta o porquê ele foi ignorando
procurando ele o tempo todo. Isso deixa ele bem irritado, e ele pelo visto fez poses de doente para enganá-lo. E aí vem com essa cara feia, exigindo a chave do cofre, e ainda o ignora. E ele manda ele acordar agora. E se ele sabe o que ele tá falando, pois ele é o Chu Ming-ho. E ele coloca a mão no rosto, e vai até o nosso garoto, e pergunta o que deu nele, e se ele realmente tá querendo morrer. E ele que continua calado, o Ming-ho fica estressado e pergunta se o gato mordeu a sua língua. E ele manda os outros segurar nesse pirralho, no chão agora, pois talvez uma surra possa resolver. E os gêmeos falam que sim, e já agarram o nosso garoto, enquanto ele pergunta se isso é realmente sério. E ele ainda fez questão de ser bonzinho, mas eles tiraram ele do sério agora, já agarrando um dos gêmeos e amassando seu braço, jogando ele pra longe muito fácil, fazendo ele diretamente para a sala do cofre, enquanto o outro irmão fica muito puto e avança para o nosso garoto com um soco. Só que o Jion consegue desviar e dá uma rasteira nele, e apoiando os pés no chão, ele dá um chute na sua perna, quebrando ela, fazendo ele gritar de dor e cair no chão. E depois que ele se levanta, ele encara os dois e fala que isso é surpreendente. E quem diria que eles conseguiriam se levantar assim, mesmo com os pulsos e tornozelos quebrados. E ainda assim, eles não têm nenhum pingo de medo no olhar. E assim ele feliz, pensa que eles vão valer a pena mesmo. E esses dois gêmeos partem pra cima do nosso garoto, enquanto rapidamente agarram seus ombros. E o nosso ele pensa que agora então, ele vai brincar um pouco com eles, rapidamente sumindo da sua vista, o que surpreende muitos dois, perguntando onde ele está. Só que ele aparece rapidamente bem nas suas costas, e com a mão na cabeça de cada um. Ele fala que é como esperado, eles dois são bons demais para apodrecer ali, já chocando a cabeça com a outra, fazendo os dois caírem desacordados, enquanto ele manda eles ficarem quietos no canto, pois ele não vai repetir. E agora só falta o seu querido amigo, e o Ming-ho fala que tá fudido, e nossa fala que só sobrou ele, o seu querido amiguinho, e ele pergunta se ele quer ir até ele, ou que ele mesmo vá. E esse Ming-ho fala que isso é realmente uma droga, e se ele estava aprendendo artes marciais, enquanto ele se recuperava, ele deveria ter avisado ele. E o nosso herói fala pra ele que é normal ele se recuperar bem rápido, então qual é o problema? Já percebendo ele com a lâmina bem nas suas costas. E o Ming-ho manda ele não se aproximar, e eles devem conversar calmamente. E o Ming-ho fala que é uma droga, e o nosso herói percebe que o Ming-ho ficou com medo. Só que o Ming-ho pensa que no fim das contas, ele é apenas o otário do Jion, e ele fala que quem ataca primeiro ganha. Só que para a surpresa dele, uma mesa é lançada bem na sua cara, e o nosso garoto aproveita isso para armar um soco, quebrando a mesa, indo em direção ao seu rosto. E ele agarra sua cabeça, e fala que é o segundo ataque que ganha, falando que ele é só um merdinha, e ativando o poder dos seus raios para eletrocutar o corpo do seu amigo. E enquanto ele continua gritando, o guarda gordo lá atrás só pensa que alguém definitivamente vai morrer lá dentro. E depois de ser eletrocutado, ele cai no chão desacordado, enquanto o nosso herói acabou de derrotar todos os três. Só que ele manda ele acordar, pois ele sabe que ele não tá desmaiado. E o Ming-ho começa a dar risada, falando que está bem, e pergunta o porquê. Enquanto eles perguntam o que caralho aconteceu com esse cara, e que recuperação absurda é essa. E se na época ele fingiu estar doente, e ficou treinando, esperando pela sua vingança. Mas ele pensa que nem ferrando, que ele fez tudo isso para se vingar. E ele nem fez muita coisa contra ele, só algumas batidinhas. E ele pensa que na droga, ele está ali para se vingar com certeza. E ele sendo falso como ele pergunta se além da chave, ele quer outra coisa. E se ele quiser, é só avisar. E o nosso herói pergunta como assim algo mais. E o Ming-ho fala que qualquer coisa, pois ele apanhou um pouco, porém, eles são amigos de infância e sempre tiveram uma conexão especial. E o nosso herói fala que sim, já que eles são amigos, ele está falando a verdade. E o Ming-ho fala que é disso que ele estava falando, e é para isso que servem os amigos. E ele fez uma boa escolha. E ele começa a abraçá-lo, perguntando se ele está bravo, e fala que a partir de agora, ele nunca mais irá bater nele. Enquanto o nosso herói fala que vai vomitar. E o Ming-ho fala que são amigos de verdade, e eles são quase irmãos. E assim ele fala para os dois que acabaram de acordar para virem cumprimentá-lo e tratarem ele com respeito, como se fosse o irmão, e parabenizar ele pela sua mudança. E os dois parabenizam ele, falando que ele ficou muito mais forte. Enquanto Ming-ho sorrindo por dentro, pensa que antes amigos, e agora irmãos. E esse retardado balança o rabo assim que você age como seu amigo. E ele deve esperar só, pois quando essa bagunça acabar, ele vai pegar os gêmeos e vazar dali. E desde que seja eles encontrarem um lugar para se estabilizar, será fácil para todos. E esse nosso garoto chama os dois de Myung-bo e Jimbo, e os dois perguntam o que foi. E a nossa história fala que quando você chama alguém de irmão, é para toda a vida. E eles devem entender isso. E eles encaram o Ming-ho. E o Ming-ho pergunta por que eles estão olhando para ele. E eles são irmãos agora. E eles falam que se a partir de agora, eles irão servi-lo como seu irmão mais velho. E o Ming-ho fala que isso combina mais. E a nossa história fala que então, beleza. E já que eles são irmãos, eles têm que escolher o mais velho entre eles. E eles devem esperar ali fora, pois eles irão decidir e depois contar para ambos. O que choca muito o Ming-ho, percebendo que tá muito ferrado. E ele bem em dúvida pergunta como assim do que ele tá falando, e manda ele esperar com isso. Só que os dois vêm embora, sem ligar pra nada. E depois que eles saem, só ficam os dois dentro da sala. E a nossa história pergunta o que ele tá fazendo. Enquanto o Ming-ho se pergunta se ele estava realmente atrás de outra coisa além de dinheiro. Enquanto a nossa história fala que eles teriam que decidir rapidamente. E ele realmente usou aquelas crianças inocentes. E isso não é algo humano. E a partir de agora, ele vai liderá-las, treiná-las apropriadamente, como seu irmão mais velho. E o Ming-ho dá risada e manda ele pegar todo o seu dinheiro. E ele já bateu nele do nada. E agora vai pegar os gêmeos. E o que ele espera que ele faça? Saia por ali e apanhe até morrer. E ele só manda que ele o mate agora. E a nossa garota pergunta se ele realmente quer que ele o mate. Só que o nosso garoto fala que é claro, e por que não? Dando um chute no seu queixo, fazendo ele cuspir muito sangue, deixando ele com muita dor. E o nosso herói diz que ele fez bem, o seu querido amigo. E ele continua espancando ele. Enquanto o Ming-ho se pergunta o que tá acontecendo. E esse lugar é onde ele mora. Mas ele vai morrer pelas mãos do seu amigo, dentro da sua própria casa. E esse ele muito cansado, só manda que ele o mate agora. E o nosso herói diz que ele não tá ouvindo direito. E o Ming-ho fala que ele diz que vai dar a chave pra ele. E pede que por favor ele não o mate. E o nosso herói pergunta se é assim que alguém implora por sua vida. Enquanto o Ming-ho fala que talvez ele deva
tentava falar educadamente, já que eles são amigos. Só que para surpresa dele, ele é lançado pra longe, pra fora da sala, enquanto os gêmeos checam a saúde do seu irmão, enquanto o Nossora pensa que ele é uma piada. E ele também ficou louco por dinheiro. E os gêmeos perguntam se ele realmente perdeu, e o que eles irão fazer agora. E o Ming-Ho fala que sim, ele perdeu, e a partir de agora, eles devem servir o Jin-Young como seu irmão, enquanto pensa que é uma droga. E ele tá com tanta vergonha que tá com vontade de chorar. E eles provavelmente estarão um lugar melhor na guilda mercantil em Unha do que nesse lugar bosta que é um cassino. Mas ele sente que eles são próximos dele, já que eles seguiram por tanto tempo. Só que para sua surpresa, os dois falam que sim, eles entendem, e agradecem por tudo até agora. E percebe que no fim, eles foram se pensar 2 vezes, e falam que eles realmente são sem coração. E se ele vai subindo as escadas e indo embora dali, enquanto todo mundo percebe que aquele é o Ming-Ho, e é ele mesmo. E eles não sabem onde estão os gêmeos que andam com ele, e se eles se foram, talvez eles possam ganhar dele, se os gêmeos não estiverem juntos. E dessa maneira o Ming-Ho é parado por um daqueles caras, e ele fala que realmente é uma droga, que esses merdas estejam se reunindo assim. E ele fala que ele é a raposa venenosa, e ele manda eles pararem e virem pra cima se tiverem coragem. E os outros dizem que esse desgraçado só sabe falar, e eles partem pra cima dele, prontos para matá-lo. Enquanto o Ming-Ho pensa que é uma droga, ele realmente vai morrer. E eles perguntam se o Lee Jae-yong não poderia ter pegado um pouco mais leve com ele. E ele é realmente um merda. Só que nesse instante, o nosso garoto para todos com um soco, e com seu poder, eles são jogados pra longe. E ele fala que esses desgraçados não conseguiram nem ficar em olho no olho com ele antes, e agora estão indo pra cima só porque ele foi traído. E se querem matá-lo, então eles devem ir pra cima dele também, pois eles não têm nenhuma honra. E ele ordena que os gêmeos levem as caixas para aquele lugar, enquanto o Ming-Ho vai caindo do nosso garoto, e fala que ele é realmente um desgraçado, e está se fazendo de legal agora, e é realmente irritante. Ele só vai indo embora dali, enquanto os gêmeos o observam. E no fim do dia, os dois chamam o nosso garoto de irmão mais velho Jae-yong, e ele pergunta o que foi, e os dois agradecem por ele poupar o Ming-Ho. E se curvando, eles agradecem por poupá-lo, e nosso hora fica calado e observa eles indo embora. Enquanto pensa em qualquer um que estivesse nesse cassino, sempre se perguntou o motivo dos gêmeos seguirem o Xiao Ming-Ho, e alguns diziam que eles estavam sendo escravizados, e outros diziam que era por medo. Até ele pensava isso, mas eles não eram escravos, então pouco foi por medo. E até numa segunda vida como essa, ler o coração das pessoas é bem difícil. E enquanto ele vai carregando as caixas para uma carroça, tem alguém escondido observando ele de longe, e fala que nem ferrando, aquele não pode ser o Lee Jae-yong. E dessa forma, os novos membros se juntaram à guilda mercantil em Unha, quase empregados encarando os dois, percebendo que eles são extremamente enormes. E depois de alguns dias, na sede do grupo mercantil, o terceiro jovem mestre vai andando por ali e fala que não é um único dia de paz desde que o Jae-yong voltou. E ele trouxe um monte de grana do nada e agora está arrastando 2 grandalhões por ali, que são aterrorizantes. E ele fala que não gosta dele mesmo. Só que nesse instante ele escuta um barulho e se pergunta o que é aquilo. E ele não sabe o que é essa comoção. Só que ele escuta uma carruagem entrando no grupo. E indo até lá, tem várias caixas de mantimentos. E o segundo jovem mestre diz que eles devem deixar a carruagem ali na direita e tomarem cuidado com os produtos importantes. E o terceiro vai até o segundo irmão e pergunta o que é tudo isso. E tem até mesmo elixires raros que pessoas fazem filas para comprar. Só que nesse instante, o seu pai aparece, falando que foi ele quem pediu, o que surpreende os dois com a presença do seu pai. E o segundo vai até o seu pai e fala que a sua saúde ainda não está boa, mas é bom vê-lo ali fora. E o pai deles fala que tudo bem, e ele está se sentindo muito melhor agora. E o terceiro, bem animado, pergunta para o seu pai o que ele irá fazer com todos esses elixires, enquanto ele pensa que aquele pirralho, que é o seu irmão mais velho, só tinha pedido por um, mas o seu pai comprou tantos assim, e deve sobrar algum para ele. E o seu pai diz que todos eles são para o seu irmão, deixando ele muito jogado, pois a sua casa caiu. E ele pergunta como assim para o seu irmão mais velho, e se ele vai usar tudo isso. E o pai dele fala que é isso mesmo, e se ele acha que um único elixir pode mudar o seu destino. E considerando quanto eles gastaram na família Guo e na seita imortal inferior, isso não é nada. E ele também mandou cartas para o chefe das outras filiais, que são seus velhos amigos e grandes mercadores de confiança. E ele contou que eles estão comprando elixires de alta qualidade em lotes para superar essa sua crise. E se a sua companhia cair, eles também irão sofrer. E eles estão levando isso muito a sério. E o seu erro foi levar aquele Ouyang-ho como capitão de escolta. E ele precisa pelo menos compensar por isso. E o vice-capitão fala que é uma sábia decisão. E o jovem mestre com certeza se tornará um grande guerreiro. E o segundo fala que com certeza o seu irmão é incrível mesmo. E eles continuam conversando, com o pai deles falando que continuará contando com o vice-líder. E o vice-líder fala que sim, pode deixar com ele. Enquanto o terceiro lá atrás não sabe o que dizer. E o velho fala que isso é ótimo e é uma oportunidade perfeita. E finalmente ele poderá gastar o dinheiro que ele acumulou durante toda a sua vida, deixando seu filho perdidinho, pois ele não vai receber nada. E esse leva até o centro de treinamento, balançando sua espada com muito ódio. E vai lembrando de quando ele perguntou ao seu pai e quanto a ele e o seu elixir, e se ele não vai receber nada realmente. E o pai dele pergunta como assim ele, e perguntava se ele precisava de um. E ele começa a bater em tudo, falando que onde quer que ele vá, é Jae-yong isso, Jae-yong aquilo, e porque ele não pode ganhar nenhum elixir sequer. E isso é discriminação, e eles são um bando de desgraçados. E ele fala que é uma droga, e ele quer saber que tipo de milagre aquele cara teve. Só que nesse instante, alguém vai correndo nas suas costas, numa velocidade anormal, enquanto eles perguntam qual é o segredo daquele cara. Só que rapidamente, ele toma um susto com um homem correndo com uma pedra nas suas costas, e ele só esbarra nele e é jogado para o canto, enquanto alguém diz que ele está fazendo a sua caminhada e manda ele se mexer. E enquanto ele corre, o terceiro cai no chão e se pergunta o que é isso e como assim caminhada, enquanto carrega uma pedra gigantesca e também com vários sacos como pesos nas suas pernas. E quem estava correndo era o nosso herói, completamente bem, mesmo carregando tanto peso enquanto corre. E o Jae-yong percebe
que então aquele era o seu irmão mais velho. E esse cara realmente está trabalhando duro. E é surpreendente. E ele cai no chão e começa a olhar para o céu e encarar sua espada, enquanto começa a ter a famosa crise existencial da adolescência. E no final do dia, eles perguntam se foi assim que o Young-ho atacou com a espada. E ele tenta imitar o seu golpe, mas ainda não consegue, e vai tentando fazer isso mais e mais vezes. E ele se lembra do movimento do seu irmão, que ele se aproximou da última hora e acertou um golpe em cheio no seu queixo, mas depois de um tempo ele desiste, e vai só relembrando do golpe do seu irmão, quando ele dizia adeus ao Young-ho, jogando ele contra o céu. Mas ele fala que não parece nada com o que ele fez, e é realmente uma droga. Enquanto do seu lado, o nosso garoto pergunta o que há com ele, dando um susto no seu irmão, falando que ele é realmente um louco que aparece do nada. E ele chama ele de desgraçado, maldito, mas depois ele chama ele de irmão, e pede desculpas por isso. E pergunta se ele não foi caminhar, e o nosso herói fala que já acabou, e se ele quer criticá-lo, pelo menos ele deve fazer certo. E ele deve tentar recriar a técnica com a sua espada, e ele copiou o golpe final do Young-ho, e ele até que foi bem. E o irmão dele, envergonhado, percebe que ele estava assistindo o tempo todo, e assim ele faz um movimento de pés, e depois com a espada, ele tenta copiar aquele movimento, acertando o golpe em cheio naquela madeira. Ele fica bem animado falando que isso foi bom, e nosso herói fala que sim, isso é o quão horrível aquela estocada foi, deixando ele muito puto, perguntando como assim. E até o seu jeito de falar é uma droga. Só que nesse momento ele vê um punho vindo na sua direção, e ele já bloqueia o seu golpe, e o nosso herói diz que ele baixou a guarda, enquanto o terceiro se pergunta o que diabos ele está tentando fazer. E o nosso herói tenta chutá-lo, falando que assim que ele se aproximou, ele entrou em pânico e ficou na defensiva, fazendo seu irmão fugir dali, enquanto se pergunta o que esse psicopata tá fazendo. Ele manda ele esperar, e pergunta se eles não podem conversar, pois eles são irmãos no final, mas ele percebe que ele nem tá ouvindo ele, e se isso tiver que acontecer, então vai acontecer. E se ele pega sua espada e tenta atacar o nosso garoto com toda a sua força. Só que para o choque dele, o nosso herói não está mais no mesmo canto, e ele percebe que ele desapareceu completamente, enquanto o Jaeyoung está bem nas suas costas, falando que quando pessoas são encurraladas e perdem o controle, elas costumam usar o seu maior trunfo, com seu irmão se virando para ele e encarando o punho bem na sua frente. E depois de um movimento, o punho do nosso garoto está bem rente ao seu queixo, fazendo ele tremer de medo, enquanto o nosso herói continua encarando ele muito feroz. E depois que ele tira a mão, o terceiro cai no chão com medo e percebe que quase morreu. E o nosso garoto fala que é mais difícil acertar uma apunhalada do que um corte. E além disso, o golpe do Young-ho, a espada das 3 transformações, era uma técnica assassina de um só golpe, e ele não tinha escolha, além de ser cauteloso. E se ele pode se mover mais rápido que nesse instante, sem hesitação, então o resultado já está decidido, enquanto o irmão dele fala que não pode ser. Enquanto o nosso herói pensa que honestamente, o seu eu da primeira vida nem teria dado a chance do Young-ho sacar a espada, mas o seu corpo atual não tem nem metade daquela força, e então é impossível que ele fique satisfeito derrotando alguém como o Young-ho, mesmo que ele, o rei dos punhos, tenha falhado em superar algumas pessoas. Isso ainda é inaceitável, e ele precisa ficar mais forte o quanto antes. E nesse momento, a empregada aparece, falando que o jovem mestre tem visita, e nosso herói fala que entende e já vai estar indo, enquanto o terceiro se pergunta o que foi essa cara assustadora de agora, e o nosso herói dá um peteleco na testa dele, enquanto o terceiro pergunta o que foi isso, e o Jaeyoung diz que foi por chamá-lo de desgraçado. E assim no quarto do nosso garoto, tem alguns caras caminhando, falando que eles devem parar de falar idiotices, e se eles acham mesmo que o Jaeyoung aprendeu artes marciais, e um cara que só se portava com mulheres, e é impossível que ele seja um lutador agora. Só que o Gu Wonk fala que não está mentindo, e ele viu com seus próprios olhos, e ele ficou completamente bêbado ontem à noite, e passou pelas casas de apostas do Xiaoming-ho, e então ele viu aquela cena, onde nosso garoto mandava eles carregarem todo, e mandarem direto para o grupo mercantil, enquanto o Gu Yong reconhecia aquela voz, e quando ele olhava, ele perguntava se aquele não era o Jaeyoung, e o seu amigo ao lado pergunta depois o que aconteceu, e ele só fala que vomitou, e quando ele olhou de novo, ele já tinha sumido, então ele fala que é por isso que ninguém acredita nele. E esses caras são o Ju Jaryang e o Sama Gyoki, que mandam eles pararem com isso, e porque eles não vão lá e vêm por si mesmos, para terem certeza que o amigo deles continua o mesmo de sempre. E assim que eles abrem a porta, eles encaram o nosso garoto treinando com um corpo imenso, enquanto os dois guardas encaram eles com muita raiva. E eles veem aquela cena e já fecham a porta na hora. E o Sama Gyoki vai até a empregada e pergunta se aquele é realmente o jovem mestre, e se ela tem certeza que ele não é um filho adotivo do Lorde. Mas ela fala que não, com certeza ele é o seu jovem mestre. E eles perguntam se talvez ele tenha bebido muito ontem, e se ele está vendo coisas. Enquanto o Gu Wong fala que então aquele era ele mesmo. E o Jaryang pensa que isso é exagero, e ele está agora totalmente diferente. E eles não entendem se aquele é realmente o Jaeyoung, um dos 4 pilares da sua filial. Só que para a surpresa dos 3, o nosso garoto rapidamente abre a porta, fazendo os 3 gritarem de medo, enquanto o Jaeyoung fala que a sua empregada deve levar os gêmeos para a sala de jantar. E eles comem bastante, então deve preparar pratos grandes. E ela fala que sim, e os dois vão seguindo ela, enquanto os 3 jovens mestres vão tentando sair de fininho. E o nosso herói fala que eles dois devem vir agora, e o que eles estão esperando, e todos os 3 devem entrar, enquanto os 3 mentalmente imploram que alguém, por favor, venham salvá-los agora. E assim é dito que os autoproclamados 4 bêbados da Casa Nova, o aspirante a membro da Aliança Morin, o Sama Gyoki, o candidato do exame de entrada com síndrome do intestino irritável, o Ju Jaryang, e o herdeiro caçula da agência de escolta Vento Oeste, o Gu Wong, e finalmente, o herdeiro rebelde do grupo mercantil Enha, o Lee Jaeyoung, e junto eles formam essa gangue de idiotas. E todos eles se reuniram depois de ouvir que seu amigo perdedor tinha voltado, e os 4 vão comendo calmamente. Enquanto o nosso garoto pensa que isso é ótimo, e já não bastava aquele cara, agora vem
esses amigos de novo. E ele já viu esses caras nas memórias do Jo-yeon, e eles estavam sempre juntos, indo atrás de bebidas e mulheres. E ele fica se perguntando como eles se chamavam, e talvez sejam os 4 desastres. E se o Samgyeok quebra o silêncio e chama o nosso garoto, e fala que eles ouviram que ele estava de volta, e pergunta se ele está bem. E nosso vai falar que está ótimo, enquanto ele vai comendo, e o Samgyeok encarando seu braço imenso. E ele fala que sim, parece que ele está transbordando em poder agora. E o Gwang fala que quem diria que foi ele mesmo que ele viu naquele dia. E ele pergunta se ele ficou treinando sem parar, enquanto o outro lá atrás pensa que nenhum treino pode fazer ele chegar nesse nível. E isso é um absurdo completo. E ele vai encarando ele percebendo que isso são artes marciais. E ele realmente aprendeu isso. E o Jae-young diz que ouviu dizer que ele derrotou o Young-ho. E ele pergunta quem o ensinou. E eles não irão acreditar se ele disser que ele aprendeu sozinho. E nossa história fala que foi o destino. E o Jae-young fala que então, esse é o famoso encontro de destino do mundo marcial que ele tanto ouviu falar. E o Samgyeok fala que acha que a sorte finalmente está do lado dele. E eles sabiam que ele não era um cara qualquer. E o nosso herói diz que o Lee Jae-young, esse cara, morreu. O que surpreende muito os três. E o Samgyeok pergunta agora quais planos ele tem. E o nosso herói diz que a seita demoníaca, ele tem que resolver algumas rixas com eles. E ele vai ficar de olho no grupo mercantil enquanto está se preparando. E ele não liga pra nada além de ficar mais forte. O que surpreende os dois lá do lado. E eles conversam e se perguntam qual o problema com esse cara. E se eles têm certeza que vieram ao lugar certo. E o outro só manda ele não perguntar pra ele. Só que o Jae-young encara o nosso garoto e lembra do passado, com ele perguntando pra ele se ele iria para uma reabilitação em retiro. E o nosso herói fala que sim, mas está mais para um exílio. E parece que o seu pai está realmente decepcionado com ele. E o Jae-young fala que honestamente é melhor assim. E enquanto ele estiver lá, ele deve descansar, estudar e mudar de vida. E o nosso herói fala que realmente quer algo assim, como mudar de vida. E isso seria uma boa ideia. E o Jae-young parabeniza o nosso garoto, falando que ele trabalhou duro, deixando o nosso herói bem surpreso com o que ela fala. E os dois também falam que sim. E o Samgyeok fala que quer dizer que mudança dessas merece uma celebração. E o Gwang fala que sabia. E ele pergunta se não falou. Eles deveriam ter sequestrado esse cara antes dele ir para o retiro. E o Jae-young pergunta se não foi ele quem desmaiou de tanto beber naquele dia. E o Gwang só fala que estava ocupado. E enquanto eles conversam, o nosso garoto só vai escutando eles. E percebe que no fim das contas, esse cara realmente tinha amigos de verdade. E se ele fala pra todos que eles têm razão, ele realmente mudou. E ele pergunta enquanto a eles o que eles desejam fazer. E o Jae-young pergunta quem sabe o que fazer. E o Samgyeok pergunta o que ele quer dizer com isso. E eles não podem mudar tão facilmente assim. E o nosso herói só diz que então eles irão começar isso de novo. E eles continuam dando risada. Enquanto o Samgyeok pensa que todo esse tempo, eles achavam que eram sapos no mesmo fundo do poço. E eles eram amigos desde jovem e faziam tudo juntos. Principalmente, pedir dinheiro com Jo-yeon. Mas um deles já saiu do fundo do poço e foi explorar um mundo que é muito diferente do deles. E esse é o Samgyeok fala que foi divertido hoje. E sempre que eles quiserem, eles devem se juntar. E ele manda ele treinar bastante, para não acabar espancado por aí. E o Jae-young fala que mais uma vez, ele o parabeniza pela sua transformação. E ele dá tchau para todos. E quando eles vão embora, o Gwang pergunta quem imaginaria que ele era o pior de todos, seria aquele que iria amadurecer primeiro. E parece que a sua juventude acabou do nada. E o Jae-young fala que tá se sentindo muito solitário hoje. E ele manda eles irem. Só que o Samgyeok pergunta para onde se ele quer ir para um bordel. Mas ele só fala que ele é um idiota, e ele só quer ir para casa. E só manda ele estudar agora. E o Samgyeok pergunta quantas vezes ele tem que dizer. O problema são as provas, e não os estudos. E o Gwang pergunta se eles querem passar no pavilhão do aroma para tomar outra bebida. E assim os três vão em direção ao pavilhão do aroma escarlate. E lá nesse pavilhão tem um cara ajoelhado em frente a outro homem. E ele vai batendo na mesa enquanto pergunta o que ele disse. E se o Young-ho está realmente morto. E esse é o líder da seita imortal inferior, o Yeon de sangue. E ele pergunta se o herdeiro do grupo mercantil é tão forte assim. E aquele ex-guarda fala que ele o derrotou em menos de 30 golpes. E pelo que ele pôde perceber, ele é realmente muito forte. E quando ele foi até o seu líder, ele já estava morto. E quando ele encarou ele pensou que ele era um monstro. E aquelas habilidades não eram comuns. E esse líder da seita fala que então ele é bem forte. Ele pergunta que arma ele usou. E o ex-guarda fala que ele só usou os punhos. E o líder fala que então, um espadachim perdeu para outro cara lutando com os punhos. E é realmente humilhante. E o ex-guarda pergunta quanto à sua vingança. E o líder pergunta como é que ele pode querer se vingar de um duelo justo. E se ele realmente acha que eles são gangsters. Só que o guarda puto pergunta se eles não eram amigos. E quanto à sua honra. Mas nesse momento, sua cabeça é arrancada pelo seu líder, deixando as empregadas gritando cobertas de sangue. E o líder pergunta quem continua sendo amigo de um cadáver. E ele chama dos outros limparem isso agora. Enquanto aquela mulher vai tremendo de medo, coberta por sangue. E o líder abraça ela e pede desculpas para a Suran. E fala que não viu ela ali, enquanto ela continua tremendo de medo. E ele fala para todos que perdeu o apetite. E eles irão voltar agora. Enquanto fala que então, essa guilda mercantil em Unha se recusa a pagar os seus impostos. E ainda mataram o Young-ho. E eles perguntam como eles deveriam interpretar algo assim. E o subordinado ao lado fala que eles claramente não levam a seita imortal inferior a sério. E o líder fala que é como ele imaginou. E aquele cara pergunta se deveria matá-lo. Mas o líder pergunta o que ele tá falando. E ele não pode sair por aí matando as pessoas. E eles não são gangsters. E o outro pergunta se eles vão deixar eles continuarem impunes. Enquanto os três amigos do Jo-yeon vão entrando naquele pátio. E o Jae-young fala que mesmo depois de ver a mudança do Jo-yeon, cá estão eles, continuando fazendo a mesma coisa. E o Gwang fala que quem liga, eles só concordam em tomar mais uma, pois nada parece bom hoje. E o Samgyeok fala que ainda assim, é uma bela mudança. E o Jae-young fala que foi uma conquista. E enquanto eles passam por eles, o líder fala que não sabe quanto aos outros, mas ele está interessado no dinheiro na guilda mercantil em Unha. E quando ele passa por eles,
O Samagyoke escutou isso e se vira e se pergunta quem é aquele velho, enquanto o velho diz que aquele velho Lee Seung-min é um belo empresário e dizem que ele é mais rico do que as pessoas pensam. Isso faz eles pensarem o quão seria valioso o herdeiro desse grupo. E eles perguntam se realmente acabou de ouvir algo assim. E depois de um tempo, o nosso garoto de novo abre a sua porta e pergunta então, foi por isso que ele veio correndo até ali. E o Samagyoke fala que sim. E o nosso herói sonolento fala que é até comovente, como ele pode aparecer tão cedo assim. E o seu amigo fala que estava prestes a tirá-lo dali. E agora ele quer ficar brincando. E ele fala que ele é uma droga. Agora que o Young-Ho morreu, a sua casa está praticamente desprotegida. E o que eles deveriam fazer? E talvez eles deveriam pedir ajuda ao Gu Wong. Enquanto o nosso garoto pensa que então é a seita imortal inferior, aquela que criou problemas para os guardas. E ele lembra que o Mokin Seop diz que eles estavam planejando criar problemas para eles de novo. E o nosso herói pergunta para o seu amigo, onde estão esses caras? E ele fala que provavelmente eles já foram para a base. E o nosso herói manda ele entrar por um momento, e depois ele volta mandando ele vestir isso. E o Samagyoke pergunta o que é isso. E o nosso herói fala que é o depósito dos guardas. E ele deve saber como chegar na base da seita imortal inferior. E ele manda ele andar logo e se vestir agora, pois eles precisam voltar a tempo do café da manhã de amanhã. E o seu amigo muito nervoso pergunta como assim a base? E se eles realmente vão só eles dois. Mas ele manda ele esperar. Eles são apenas dois contra uma seita inteira. E ele pergunta se ele realmente está planejando algo dessa magnitude. E o nosso herói fala que não importa. É por isso que eles irão atacar primeiro. E o Samagyoke só fala que não. Só que o nosso garoto chama ele de aspirante da Aliança Murin e manda ele agora mostrar o caminho, apontando a sua faca para ele, deixando ele bem nervoso. E sendo assim, em frente ao quartel-general da seita imortal inferior, o nosso herói e seu amigo estão observando todos pelas montanhas. E ele percebe que a guarda é bem pesada e tem muitos guardas por ali. E esse realmente deve ser o lugar. E o seu amigo encostado no muro pergunta se ele tem certeza disso. E ele deve saber que ele não vai ser muito útil agora. E o nosso garoto fala que sabe e fala que seu trabalho já acabou. E o Samagyoke pergunta se é sério e se é só isso. E se ele só trouxe ele para mostrar o caminho. E o nosso herói pergunta por que mais ele traria ele, deixando ele bem putinho. E ele fala que com tantos guardas, como ele planeja entrar, e ele deve ter um plano brilhante em mente. E o nosso garoto só suspira e fala que pra hoje, e nesse momento, ele dá um chute forte no portão, abrindo ele de uma vez. O que surpreende muito o seu amigo, com Jaehyun falando que ele simplesmente vai fazer como na sua vida passada e invadir pela porta da frente. E dessa maneira é dito que o Daemon Song nunca desistiu ou evitou uma luta desde que era criança, e nem quando ele era um órfão na juventude, e nem quando ele viajava pelo Jianggo, e muito menos quando ele conquistou o trono de Deus dos Punhos, só com a sua força bruta. E depois que ele entra pelo portão da frente, todos da seita encaram nosso garoto, e é dito que onde ele estivesse, o Daemon Song era sempre um homem que gostava de lutar, indo pra cima sem pensar duas vezes. E assim ele vai caminhando entre aqueles caras, sem ligar pra nada. E a nossa hora pergunta pra um deles, onde está o seu líder da seita? E um deles fala que ele é um maluco, e ele chegou ali sem falar nada, e já começa a falar bosta. Só que dessa forma nosso garoto quebra o seu pescoço e fala que não o faça perguntar de novo. E quando o corpo cai no chão, todos entram em guarda, falando que ele é um inimigo e ele deve pelo menos saber onde está para criar uma confusão desse jeito. Só que nesse instante lá em cima, alguém vai pra varanda e pergunta que barulho é esse. E aquele líder da seita pergunta quem é ele, enquanto está do lado de uma garota. E nosso herói diz que é um assassino. E ele pergunta se ele é o líder da seita. E o velho pergunta se ele for. Enquanto pensa que nunca viu um assassino entrar pela porta da frente antes. E ele se pergunta quem diabos é esse cara. Só que ele encara suas mãos, bem danificadas, e lembra de algo, com aquele ex-guarda falando que ele só usa os punhos. E ele manda ele esperar. Ele pergunta se ele é o jovem mestre da guilda mercante em Unha. E nosso garoto pergunta se for, o que ele vai fazer. E o velho fala que ele realmente é alguma coisa. E ele não esperava que alguém da sua posição fosse vir visitá-los primeiro. E ele com cara arrogante fala que nesse caso ele não vai se segurar e vai tirar qualquer vantagem disso, jogando uma rede para prendê-lo, enquanto ele ordena que eles peguem ele. Só que nosso garoto consegue escapar da rede, enquanto pensa que já faz um tempo, desde que ele enfrentou tantos assim, só de uma vez. E ele lembra quando foi a última vez, que foi exatamente quando ele morreu. E se ele bem puto lembrando disso, agarra aquela rede e vai usando ela para lutar contra todos. E pensa que apesar do seu corpo não estar no mesmo nível que antes, lutar contra eles não deve ser nada, derrotando vários caras, cortando seus corpos. Enquanto o sorridente pensa que ele vai se divertir muito agora, depois de muito tempo. E se ele vai matando cada um deles, segurando aquela rede de metal, o que facilita os seus cortes, cortando membros, cabeças e corpos ao meio. Enquanto os outros membros se perguntam se ele realmente está lutando sem qualquer arma, e eles não entendem o que diabos é esse homem. Enquanto nosso herói vai caminhando até eles, e eles falam que ele é um completo monstro. E nesse instante nosso garoto sente algo, e uma flecha passa pela sua bochecha, pois ele conseguiu desviar de última hora, mas ela pegou de raspão e arranhou a sua cara. E ele com um sorrisinho, olha pra cima e fala que então essa arma não é só de enfeite. E o velho líder fala que não queria usar isso porque é caro, mas já que ele é um convidado especial, ele fará uma exceção para ele, apontando uma besta para o nosso garoto. Enquanto dois caras seguram a sua perna, e o líder manda eles segurarem ele firme, e os dois pensam que vão acabar morrendo nesse ritmo. E o velho diz que mesmo com suas habilidades, ele não deve conseguir desviar disso, já com todos eles mirando várias bestas. E quando ele diz fogo, todos atiram na sua direção, com várias flechas voando, mirando no seu corpo. Enquanto
o nosso garoto pensa que ele está lançando um ataque, mesmo com seus próprios discípulos, na linha de fogo, e até alguém do submundo desprezaria essa atitude. Só que nesse instante, alguém lá atrás chama pelo Jaeon e manda ele pegar aquilo, lançando uma pequena adaga pra ele. E assim que o nosso garoto pega, ele com um golpe bloqueia todas as flechas, enquanto encara o velho bem puto lá em cima. E o velho fica bem surpreso, percebendo que Tony rebateu só com uma adaga. E lá na porta, o Samageuki só observa tudo, enquanto o nosso garoto faz um sinal de legal pra ele, enquanto ele retribui bem feliz por ter ajudado. E assim ele gira a adaga e pressiona ela, e lança ela com muita força em direção àquele velho. E na última hora ele consegue desviar, mas a adaga passa rente ao seu pescoço, fazendo um rasgo. E o nosso herói diz que ele não costuma usar uma espada, mas ele irá abrir uma exceção para ele. Enquanto o velho sente aquela pressão e percebe que ele é um completo maluco. E assim ele pergunta para todos o que eles estão esperando, e eles devem dar logo e atirarem nele novamente, e matarem ele de uma vez. Só que o nosso herói vai caminhando calmamente por aquele canto, e fala que porém, e nesse instante ele ativa os passos rápidos, e já está bem acima do líder, rente com seu rosto. E assim ele cerra os punhos, e fala que a sua especialidade sempre foram os seus punhos, que são a sua maior arma. E nesse momento ele coloca a garota bem na frente dele, para que ele não possa atacá-lo facilmente. E a garota fica bem nervosa, enquanto o nosso herói não liga pra nada, e aumenta a carga do seu poder. E uma explosão acontece na parte superior da seita. E depois que a névoa se dissipa, a garota ainda está viva, tremendo muito, mas para surpresa dela, ela está agarrada no nosso garoto, enquanto ele encara o velho bem no chão. E o nosso herói só manda que ela se afaste por agora, enquanto o velho se pergunta quem diabos é esse cara, e como esse monstro faz parte de um grupo mercantil. E se ele é realmente jovem mestre, ele deveria ser só um jovem, mas a sua forma de lutar é igual a de um velho veterano. E o nosso herói muito puto pergunta o que ele está olhando, chamando ele de desgraçado burro, e pergunta se ele quer falar alguma coisa. E o velho pede que por favor ele espere, pois ele tem bastante dinheiro guardado, e se ele poupar a sua vida, ele pode compensá-lo bastante. E ele promete que ele não será mesquinho. Só que nesse instante, o nosso garoto dá um chute na sua cara e chama ele de líder da seita, e pergunta se ele sempre equipara a vida humana com dinheiro dessa forma. E ele não precisa disso, e ele pode ficar com tudo, agarrando o cabelo do velho e dando um soco na cara dele, finalizando o homem, o que deixa a garota bem surpresa. E o seu amigo lá na porta ainda não aceita que isso é real, e depois que ele o mata, ele tira a mão do seu peito e fala que ele é um velho completamente nojento. E agora ao amanhecer, o nosso garoto, seu amigo e aquela garota, vão em direção ao grupo mercantil, andando livremente pelas ruas. E o Jaeon fala para o Jaeon que ele está indo por ali, e ele vai para o outro lado, e ele deve deixar que ele escote a senhorita. E o nosso garoto fala que então ele vai, e deixa ela em suas mãos. E depois que ele sai, a garota se curva para ele. Eles vão andando juntos, e a garota para ele pergunta se ele é o jovem mestre Samageuki. Ele fica bem surpreso, e se vira e pergunta como é que ela sabia. E ela bem sorridente fala que viu ele várias vezes. E mais importante, ele deve ser amigo próximo do jovem mestre Jaeon, e então é óbvio. E ele fala que entende. E ela se curva, e agradece por hoje. E se ele passar por ali de novo, ela vai servi-lo com uma garrafa de vinho de arroz bem chique. E ele fala que não foi nada demais, então isso não é necessário. E além disso, ele não tá planejando visitar locais de prazer de novo. E ela é bem animada a falar que ele realmente mudou bastante. E o nosso herói fala que pois é, enquanto fala que ele precisava mudar, enquanto encara o nosso garoto indo embora. E ele fala pra ela que afinal, o seu amigo também mudou bastante. E o nosso herói vai indo embora e pensando, o que será que vai ter para o café da manhã? E chegando em casa, tem um banquete imenso, e os dois gêmeos só encaram a comida. E o nosso herói só manda eles comer à vontade. E eles falam que sim. E ele fala para os dois que se eles estão com fome, eles não precisam se segurar, e podem comer quando quiserem. E os dois falam que essa empresa de comércio é realmente diferenciada. E o outro pergunta se 7 refeições ao dia não será um problema também. E nosso herói fala que claro, eles podem comer o quanto quiserem, enquanto ele mesmo vai comendo bastante. E um dos gêmeos diz que o seu ferimento sarou. E pergunta se ele ficou bem desde ontem. E o nosso herói fala que mais ou menos. E algumas coisas aconteceram, enquanto ele lembra que mesmo que tenha sido repentino, ter as suas bases abaladas por um ataque surpresa daquela forma foi realmente uma vergonha pra ele. E aquilo nunca teria acontecido na sua vida passada. E se ele vai proteger o grupo mercantil sozinho e enfrentar usuários de magia, ele precisa ficar mais forte. E é mais do que só treinamento, ele precisa de algo além disso. E nesse instante alguém bate na porta, chamando pelo jovem mestre, falando que uma entrega chegou para ele. E assim que a empregada abre a porta, o nosso garoto pergunta se é realmente para ele. E ela fala que sim, entregando 2 bolsinhas para ele. E o nosso herói vai abrindo a caixa e lembra que não estava esperando por nada. Mas ele vai lendo a carta, que é a carta do Goyon, falando que foi ele que mandou. E depois que eles se separaram, ele parou em uma taverna para beber uma bebida e ir embora. E ele pergunta se ele não acha que isso é um progresso. E o nosso herói pensa que é uma evolução digna de uma história marcial. E na carta continua dizendo que honestamente, ele também veio entregar algo que o seu pai deu para ele para deixar com ele ontem, mas ele se distraiu tanto que acabou esquecendo. E nosso garoto se pergunta como assim o seu pai? E a carta continua falando que vai deixar com ele no caminho de volta para casa. E assim que ele ficar mais forte, ele deve ajudá-lo a administrar a sua agência de escolta também. E assim que ele abre a caixa, tem 5 raízes centenárias lá dentro. E o nosso herói pensa que parece que foram envelhecidas durante 400 ou 500 anos. E se ele tiver sorte, ele pode aumentar as suas artes marciais para o 5º nível. Então ele pensa que é isso que significa ter um bom amigo. E ele se pergunta o que é na outra caixa. E assim que ele abre, tem uma mensagem pro seu pai, falando que é pela confiança de longa data que ele tem nele. E é um presente de honra pela sua antiga amizade, a empresa de comércio Taiho. Enquanto o nosso garoto lembra que essa empresa de comércio Taiho são os mais ricos das planícies centrais. E parece que seu pai foi tão longe a ponto de pedir ajuda a eles. E ele
não esperava esse tanto de consideração e cuidado. E assim ele vai abrindo a caixa e entra em choque assim que o vê. E percebe que isso é um leite de pedra do vazio puro. E esse é um elixir milagroso que artistas marciais normalmente só sonham em ter. E as únicas coisas com que se pode comparar com isso são a fruta espiritual de 1000 anos, a flor do elixir da lua e o ginseng da neve de 1000 anos. E todos eles são elixires extremamente raros e quase impossíveis de obter. E ele pensa que não há dúvida sobre isso. Esse é o leite de pedra do vazio puro verdadeiro. E até mesmo na sua vida passada, ele só conseguiu tomar algumas gotas disso. E ele se pergunta como o mercador conseguiu algo assim, que até mesmo artistas marciais não conseguem. E assim ele chama pelo Myung-bo e o Jimbo, e manda eles pegarem erva para cada um deles. E ele fala que precisa circular o seu Ki agora, então eles devem proteger o seu quarto e comer assim que ele sair. E os gêmeos perguntam o que é isso. E nosso garoto fala que é bom para o corpo, e é extremamente raro, então eles não devem perder. Só que ele se levanta e pergunta como assim raro. E o chefe mercador acumulou caixas de coisas iguais, só para ele naquele canto, abrindo a porta e mostrando vários itens luxuosos, deixando o nosso garoto bem surpreso com isso. E ele pensa bem feliz que dinheiro é realmente algo extremamente bom. E assim depois de 2 horas, o nosso herói tá no seu quarto, acumulando a sua energia, e depois de comer 3 ervas, ele pensa que tem um gosto amargo e não tem cheiro nenhum, assim como as artes marciais. O treinamento é doloroso e parece que você não vai conseguir tirar nada dele. E ele pensa que tá aquecendo o seu corpo. E se ele fosse o antigo Jaeon, o seu corpo já teria derretido. E que bom que ele se fortaleceu antes. Só que ele percebe aquele calor invadindo todo o seu corpo. E ele pensa que essa dor é como se o seu corpo estivesse pegando fogo por dentro. E quanto mais ele tenta suprimir, mais ela se enfurece. Então nesse caso, ele fecha as palmas e fala que vai se esforçar ao máximo, circulando mais ainda energia, totalmente concentrado. E aquele poder vai zerando por toda a sala. E depois de alguns segundos, aquele poder vai se desvaindo e diminuindo até ficar totalmente no seu núcleo. E assim que ele percebe que o poder foi absorvido, ele vai testando seu poder na ponta dos seus dedos, com raios saindo dele. E ele fica bem animado, falando que finalmente está no 5º estágio. Mas ele pensa que é uma droga. Ele não sabe quanto ele bebeu na vida dele para ter as suas toxinas cheirando a álcool desse jeito. E ele dá adeus aos remanescentes do Jaeon. E agora o problema de verdade é a próxima parte. Ele pega o frasco e tira a sua tampa e vai bebendo o elixir. Enquanto pensa que absorver o leite da pedra do vazio puro é como se ele misturasse água na areia, tentando formar uma tigela e então colocá-la em uma fornalha. E a tigela muito provavelmente vai se rachar. Mas, contanto que ele suporte, vai ser uma virada de chave. E assim que ele abre os olhos, ele sente uma pressão imensa, um poder sombrio rodeando seu corpo. E ele se pergunta se essa é a energia do leite de pedra do vazio puro. E se ela realmente tá querendo testá-lo. E ele bem animado fala que talvez ele tenha sido muito ganancioso, mas ele pensa que ainda assim, ele já vai carregando seu poder de raios nos punhos e some dali rapidamente, partindo pra cima daquele poder sombrio. E bem animado ele fala que vai superar isso e vai ficar mais forte do que nunca. E assim 7 dias se passaram, e o segundo irmão vai até a casa do nosso garoto, pensando que faz exatamente 7 dias, desde que o jovem mestre começou a circulação de energia. E ele está silencioso por tanto tempo, e ele está começando a ficar preocupado com isso. E se ele bate na porta, e os dois saem dela, saudando o mordomo-chefe. E o segundo filho pergunta se tem algum sinal dele, e os dois falam que não, mas o seu senhor diz para eles não deixarem ninguém se aproximar por enquanto. E o segundo irmão fala que tudo bem então, e mesmo assim ele não vai se aproximar. Só que dessa forma, uma explosão imensa acontece, assustando muito os 3. Só que os dois tomam a frente e protegem o segundo filho. E quando ele olha, ele se pergunta o que é aquilo. E só encara o nosso garoto, ele evitando no seu quarto. E eles não entendem quem é aquele cara, com os olhos brilhando em poder, e com o quarto totalmente destruído. E o segundo filho se pergunta por que ele está daquele jeito. Ele sente aquele fedor e pensa que é nojento. E ele pensa que não pode ser. Aquilo deve ser o que ele ouviu em toda a sua vida, o famoso desvio de Ki. E assim os 3 vão correndo até ele, enquanto eles tomam um susto com o nosso garoto caído no chão. E o segundo irmão pergunta o que aconteceu com ele e se ele está bem. E ele fica muito preocupado, encarando o nosso garoto, com várias veias negras aparecendo no seu corpo e estando extremamente cansado. E dessa maneira o seu irmão pergunta se ele está bem, enquanto o Jaeon só encara ele. E nesse instante ele fica bem sério e se levanta de uma vez, assustando os 3, enquanto o seu irmão pergunta pra onde ele vai. E o Jaeon fala que está com calor, então ele vai se refrescar um pouco, e ele não quer que eles o sigam. E ele dá vários saltos e foge por cima da casa, enquanto seu irmão lá atrás fica sem saber o que falar. E ele pergunta para os 2 gêmeos quanto calor ele está sentindo em um dia tão fresco como esse. E os 2 também não sabem. E assim o Jaeon vai pulando de casa em casa, fugindo do seu território, enquanto percebe que seu corpo inteiro está queimando. E depois que ele foge do seu território, ele vai em direção à floresta, mas ele fica muito ofegante e cansado, percebendo que seu corpo imaturo é incapaz de harmonizar completamente com o poder dentro dele, e está rugindo enquanto ferve, e ele não consegue mais controlar esse poder. E se continuar assim, o grupo mercante em Wa entrará em colapso, e não somente o grupo mercantil, mas a rua inteira pode ficar com problemas por sua causa. E por conta disso, ele foge para dentro da floresta, pois ele tem que ir para o mais longe possível dali. E depois de alguns minutos, ele chega numa área montanhosa e vai subindo as montanhas. E chegando ao pico, ele finalmente para, pois não consegue mais se segurar. E uma eletricidade imensa começa a rodear o seu corpo. Enquanto ele pensa que sim, ele tem que soltar tudo. E ele vai lembrando do passado, quando foi morto pelos membros da força demoníaca, e percebe que se ele não conseguir absorver isso, então ele vai ter que liberar esse poder. E ele começa a gritar com muita dor, enquanto tenta liberar o máximo de poder possível. E nesse instante, vários tremendos raios começam a se formar em volta dele. E uma grande comoção acontece naquele pico da montanha. Enquanto em outro lado, tem 2 artistas marciais encarando aquela cena. E diz que é a primeira vez que ele viu um raio saindo do chão. E depois daquela comoção, tudo fica em silêncio, enquanto o nosso
garoto tenta se concentrar no seu poder e começa a falar que 6, 7, e não foram só isso. Ele conseguiu liberar esse tanto de energia, e da arte das 10 fases do raio branco, ele chegou na 8ª fase, o que é muito surpreendente. E depois de algumas horas, ele finalmente vai voltando pra casa, só que no caminho ele parece um mendigo, e todo mundo vai olhando pra ele muito estranho. E até as mulheres encaram seu corpo, pois ele é muito musculoso. E o Jaehyun, confiante, pensa que ele devia pelo menos comprar alguma roupa. E agora na loja de roupas, ele finalmente se trocou. E ele fala para o vendedor que ele vai levar essas, e pergunta quanto ficou. Só que o vendedor diz que ele não precisa pagar. E o nosso garoto pergunta como assim não precisa pagar. E o vendedor diz que desde que o senhor derrotou o grupo Young e os malditos da seita pequena da idade, há muitos poucos bandidos, causando problemas nas ruas. E graças a isso, ele conseguiu até levar seus filhos na loja em paz. E esse é o jeito dele de retribuir. E ainda está chovendo bastante. E ele pede para que leve aquele guarda-chuvas. E o nosso garoto só encara as crianças, que encaram ele com olhares curiosos. E o Jaehyun sorri para elas e fala que certo, então ele vai aceitar com gratidão. E depois que ele sai da loja, ele abre o seu guarda-chuva e dá tchau para todos. E finalmente vai voltando para casa. Mas pensa que realmente parece muito mais pacífico do que antes. E ele não costumava se importar com como as ruas ficavam depois de uma luta. E ele vai lembrando novamente da conversa com o chefe da loja. E fica feliz com isso, vendo várias famílias andando calmamente pelas ruas, numa paz tremenda. E ele fica muito contente com essa situação e pensa que esse tipo de sentimento não é nada mal. Só que nesse instante, uma comoção acontece. E um carinha vai correndo pelas ruas, mandando que os outros saiam do caminho. O que surpreende o Jaehyun, reconhecendo essa voz. E as pessoas lá atrás vão correndo atrás de outro cara, enquanto mandam que eles peguem aquele maldito e não deixem ele fugir. Só que esse cara nitidamente é o Chu Mingo. E ele, obviamente, reconhece o Jaehyun e corre na sua direção. Enquanto fala animado que já faz um tempo. E a chuva está bem forte. E ele para trás do nosso garoto. Enquanto o Jaehyun diz que ele continua o mesmo de sempre. Sempre viveu uma vida muito ocupada. E agora a cena corta para outro local, em uma mansão muito bonita com um lago na frente. E esse é o clã Moyong. E assim a cena vai diretamente para a Assembleia dos Imperadores. E o primeiro a falar é o patriarca do clã Dokgo, o Dokgo Moyong. E ele fala que é bom que os patriarcas da Assembleia finalmente conseguiram se reunir depois de tanto tempo. E o Moyong Bin fez um bom trabalho. E esse Moyong Bin, o patriarca do clã Moyong, fala que não é nada demais. E ele meramente organizou essa Assembleia. E aliás, ele comenta com o Yang Sang-ye, pois ele viu que houve um acidente infeliz recentemente. E pelo que ele viu, o Yang Ho desafiou um membro de um grupo mercante para um duelo de vida ou morte, e acabou perdendo. E ele pergunta se isso é verdade. E esse velho Yang não sabe como responder essa pergunta. E os outros caras ao lado falam que sendo o Yang Ho, ele era um dos mestres marciais mais experientes do clã Yang. E isso foi bem surpreendente. E outro fala que ouviu que ele causou problemas para o grupo mercante, e causou grande confusão, e então foi derrubado por isso. E agora lá na ponta, o velho começa a dar risada para a surpresa de todos, e pergunta se ele realmente foi derrotado por alguém de um grupo mercante. E esse velho é o chefe da Assembleia de Imperadores, o patriarca do clã Namgong, o artista marcial mais forte do mundo, o imperador da lâmina. E ele vai falando que, sinceramente, isso ainda é mais engraçado do que a performance de um artista de comédia. E ele pergunta se os outros não concordam. E todos bem nervosos falam que sim. Só que o patriarca Yang fala que aquele maldito Wang Ho foi praticamente expulso do clã Yang agora. E além disso, ele esteve pensando que está na hora de mostrar para aquele pirralho qual é a verdadeira força do clã Yang, pois parece muito bem que ele ainda não viu o verdadeiro mundo. E agora a cena volta para o nosso garoto, com aqueles caras de antes, que cercaram um amigo dele, mandando que ele passe aquele desgraçado pra lá, e não se envolve em coisas desnecessárias, e acaba se machucando por isso. Só que o Jaehyun pergunta para o Mingo quem são esses caras, e esse doente fala que esses caras são os arruaceiros mais notórios do submundo atualmente, a Aliança do Ceifador Carmesim, e recentemente, eles estão tentando dominar o Distrito Central, e ele deve saber que ele é envolvido com negócios de leilão, e quando ele foi organizar os livros depois de um tempo, ele percebeu que esses caras tinham roubado tudo dele, e eles são malditos ladrões desgraçados. E o Jaehyun pergunta se as suas mãos estão melhores. E o Mingo fala que felizmente estão úteis ainda. Então nosso garoto dá um passo à frente e fala que eles não parecem ser dessa área. E ele vai explicar com palavras primeiro. Eles devem se encontrar com o Mingo quando as suas mãos estiverem reparadas. E por hoje eles podem ir embora. Só que nesse momento, todo mundo começa a dar risada e pergunta que tipo de merda é essa. E ele deve ter sido criado com a avó, pois nem sequer sabe quem eles são, para ousar falar com eles assim. E essa cena era basicamente o que eles estavam pensando. Mas obviamente não falaram, pois esse cara na frente deles tem algo nele que é extremamente opressivo. E ele parece um dragão escondido. Só que um daqueles caras não ligam pra nada e dão um passo à frente e chama o nosso garoto de maldito. E ele quer saber se eles sabem quem eles são e que ele pensa que é pra falar com eles dessa forma. Só que rapidamente o Jaehyun dá um peteleco bem na testa dele, esmagando a sua cara, fazendo ele ser jogado pra muito longe, o que choca todo mundo na hora, ficando muito assustados. E o Jaehyun diz para todo o pessoal que ele está com muita fome agora, e se eles lutarem, ele pode acabar matando todos. Então ele manda que eles vão embora agora, enquanto ele ainda está sendo legal, pois se eles se encontrarem de novo em outro momento, quer seja ele ou Mingo, ele vai dar uma lição neles. E ficando muito assustados, todos se curvam e falam que é adeus. E o nosso garoto só fala que tá bom, eles podem ir embora. E rapidamente eles começam a correr. E o Mingo lá atrás pede para o seu amigo comprar comida para ele, pois ele está faminto também. E pode ser macarrão. E ele fala que naquele dia ele não estava à beira da morte, porque ele o espancou, e sim porque ele estava com muita fome. E o Jaehyun não responde nada. E o Mingo continua, falando que ele teve que comer e receber tratamento. E desde os tempos antigos, a comida tem sido tudo nas planícies centrais. E o Jaehyun só diz que ele só precisava pedir, e não tinha necessidade de falar tanto. E ele é inacreditavelmente insano. E o Mingo pergunta se ele só percebeu agora. E ele chama o Jaehyun pra ir no dia
Jin Pinyon, que tem um dos melhores macarrões. E agora no restaurante, depois que Myung-gu come, ele fala que finalmente ele se sente vivo. E essa comida é muito gostosa. Mas ele pergunta se por um acaso, uma filha da seita dos mendigos foi estabelecida no seu estômago. E ele costumava comer feito um passarinho. Mas agora mudou muito. E ele fala pro Jae-young que as pessoas não deveriam mudar tão rápido assim. Ele deveria viver de acordo com a ordem natural. E se ele pede para o proprietário mais 2 tigelas de macarrão? Não, na verdade ele quer 4. E só com os 2 no restaurante, o Myung-gu pergunta como estão os gêmeos. E o nosso garoto olha pra ele e fala que eles estão bem. E o Myung-gu pergunta então o que eles estão fazendo. E o Jae-young fala que eles estão treinando. E o Myung-gu fala que então, eles devem ter ficado muito mais forte. E só os gastos com comida daqueles caras eram muito enormes. E eles com certeza não são humanos. E se ele fosse chutar, eles seriam espíritos glutões com certeza. Só que o Jae-young fala que ele é rico e não tem problema. E o Myung-gu fala que é verdade, ele tinha esquecido. Mas ele pergunta se, aliás, como ele aprendeu artes marciais decentes dessa forma. E o Jae-young quer saber porque ele tá perguntando isso. E o Myung-gu pergunta como assim, por quê? Ele só estava se perguntando se ele poderia ser capaz de derrotar o ceifador Kamezin se aprendesse artes marciais. E o nosso garoto pergunta quem ele é. E o Myung-gu fala que ele está falando do líder daqueles caras de antes. E aquele cara tem vários subordinados. E sempre que eles lutam, eles parecem um enxame de abelhas. E são rápidos até para fugir. E o nosso garoto só encara ele sem responder nada. Mas depois ele pergunta se ele quer que ele o ensine. O que surpreende Myung-gu. E ele fala que bom, ele ficaria grato se ele pudesse. Só que o Jae-young pergunta se ele vai seguir exatamente o que ele ensinar. E o Myung-gu fala que é claro e pergunta se ele não o conhece. Ele é a raposa venenosa, o Chu Myung-gu. E o nosso garoto fala que então está certo. E manda que ele se curve diante dele agora. O que surpreende Myung-gu. Mas ele fala que com certeza é um maldito. E isso é muito vergonhoso. E se ele não sabe quem ele é a raposa venenosa, o Chu Myung-gu. Só que se ligar pra nada, ele se ajoelha mesmo assim. E o Jae-young fica satisfeito. E o Myung-gu fala que sinceramente, se ele não o ensinar agora, ele vai ficar muito chateado. Só que nesse momento, o nosso garoto pega o seu guarda-chuvas e mostra um golpe pra ele. E fala que bem ali desse jeito, ele deve fazer isso. O que surpreende Myung-gu. E depois ele pergunta se é só isso mesmo. E o Jae-young pergunta o que ele quer mais. E o Myung-gu fica muito puto e começa a gritar, falando que ele só pode estar brincando com ele. E ele até se curvou pra ele na frente de todo mundo, o que foi muito vergonhoso. E ele vai dar seu grupo mercante agora, pra fazer uma reclamação. Só que o Jae-young fica puto e bate com o guarda-chuva na cabeça dele. Isso manda ele calar a boca e pega o guarda-chuva com uma mão. E o Myung-gu pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso garoto diz que esse é o presente que ele recebeu, então ele não pode dar a ele, mas ele deve pegar emprestado e balançar do jeito que ele fez, e fazer isso 100 mil vezes, e então trazer de volta. E é bom que ele seja rápido, pois se não quiser, é só simplesmente desistir de aprender artes marciais. Só que o Myung-gu pergunta de novo quantas vezes ele disse, e nosso garoto fala que são 100 mil vezes. E ele fala que não é 1000 nem 10 mil, mas 100 mil vezes. E o Jae-young fala que sim, e diz que ele é a raposa venenosa, com certeza fala bastante. E se ele não conseguir nem fazer isso, ele deve colocar o guarda-chuva no chão agora e vazar dali. Só que o Myung-gu manda ele esperar e pergunta se está falando sério. E o nosso garoto já o agarra bem rápido e encara ele com expressão furiosa e pergunta o que ele realmente quer. E o Myung-gu pergunta do que ele tá falando. E o nosso prota pergunta se ele realmente acha que aprender alguns movimentos infantis vai permitir que ele mate alguém. E se ele tivesse balançado esse guarda-chuva 100 mil vezes, ele teria conseguido derrubar pelo menos metade daqueles caras com uma espada de madeira. E em vez disso, o que ele fez foi só correr, fugindo como um rato molhado. E ele fala para o Myung-gu que ele não quer que ele morra. E o Myung-gu, fazendo piadinha, pergunta se ele é um rato ou uma raposa venenosa. Só que o nosso garoto só manda ele saber o seu lugar. Ele não fica falando besteira por aí. E esse Myung-gu fala que entende e pede o guarda-chuva emprestado. E depois de um tempo eles percebem que a chuva tá passando. E esse Myung-gu se levanta e pede para ele, por favor, pagar a conta para o seu amigo. E só vai embora levando o guarda-chuva. E esse garçonete vai até a mesa e agradece pelo pagamento. E agora o Jae-young começa a pensar que ele estava se perguntando se ele poderia ser capaz de derrotar o ceifador Kamezin se aprendesse artes marciais. E essas foram as palavras daquele maluco. E pelo que ele disse, esse ceifador Kamezin é muito forte e faz parte de uma aliança. E o Jae-young começa a lembrar que ele disse que ia encontrá-los. E uma promessa sempre tem que ser mantida. E agora no quarto de um bordel, tem várias pessoas ajoelhadas na frente de um certo homem. E todos esses caras começam a tremer de medo, enquanto tem 2 corpos na sua frente. E esse cara sentado na cama pergunta por que eles deixaram o Chu Myung-gu fugir assim. E isso é imperdoável. E se ele pergunta então, quase eles pegaram todos, mas um dos amigos da raposa venenosa parou eles. E os subordinados falam que sim. E ele fala que além disso, o que eles querem dizer, com o filho de um grupo mercantil enfrentando todos. E os subordinados falam que juram que é verdade. E disseram que ele é extremamente habilidoso e muito forte em artes marciais. E já tem um rumor se espalhando que ele é o homem mais forte na região de Yongo. Só que nesse momento ele sente o olhar do seu chefe, encarando ele com muita raiva. E o chefe manda que façam os outros ficarem em alerta e encontrarem todos, pois ambos devem morrer. E agora de dia o nosso garoto se pergunta como assim ele pode despedaçar pessoas. E um dos gêmeos diz que é isso mesmo. Ele diz que o temperamento do ceifador Kamezin é muito terrível e que ele prefere despedaçar seus oponentes com as mãos nuas. E já que os líderes da seita de Jang-san, da seita Nopio, da seita Dragão dos Chifres e do pavilhão Hong-hak, todos perderam suas vidas nas mãos do ceifador Kamezin. Ele já absorveu múltiplas facções na região de Yongqian, fazendo seu grupo ficar bem grande. E na área inteira de Yongqian, todo mundo paga tributo para o ceifador Kamezin. E o outro gêmeo diz que não há exceções, quer sejam escoltas de estabelecimento próximas, grupos mercantes, pousadas ou casas de prazer. Ele até conseguiu extorquir dinheiro do próprio Chu Myung-gu. E o John fala que viu sobre isso.
isso ontem, e ele assumiu a casa de leilões inteira. E os gêmeos dizem que esse é exatamente o tipo de homem que o ceifador carmesim é. E o nosso garoto fala que, bom, isso é bem problemático. E se descobrirem a sua identidade, o grupo mercante pode acabar sendo arrastado para essa bagunça. Então é melhor ele encontrá-lo pessoalmente. E agora à noite, no distrito de compras de Yukiwan, mais precisamente na Casa da Paixão. Obviamente um bordel. A chefe do bordel manda essa garota checar se os convidados daquele quarto já se foram. Só que nesse momento ela escuta um grito de uma garota. E quando ela vai até lá, ela pergunta o que aconteceu. E as outras dizem que ela foi até o quarto do senhor ceifador carmesim. E então isso aconteceu. E a chefe pergunta se a seu ali ainda está lá e o que elas devem fazer. Mas a chefe só encara vários hematomas no corpo daquela garota e realmente não sabe o que fazer. Só que nesse momento, outra subordinada aparece e fala que um novo convidado chegou no primeiro andar. E a chefe diz que precisa descer. Então eles devem levá-la pra trás e deixá-la descansar. E não perturbar o senhor ceifador carmesim e só ficarem quietas. E elas falam que sim. E nesse instante, a chefe vai até lá embaixo e fala para o nosso garoto que essa é a primeira vez que ela vê esse jovem mestre. E ela se chama de Yonga, a responsável por esse local. E ela quer dar pra ele uma explicação breve. Só que o Jin-Young rapidamente pergunta se o ceifador carmesim está ali, o que surpreende muito aquela mulher. E o nosso garoto diz que ele está procurando pelo ceifador carmesim. E a Jeonghwa pergunta se ele está falando do líder da associação e se ele marcou reunião com ele ou algo assim. Só que o nosso herói fala que não. E ele só quer que ela diga pra ele se ele está lá em cima ou não. Só que ela fica bem nervosa e vai encarando os guardas, enquanto se pergunta quem ele é. E assim ela fala que ele está. Só que rapidamente o nosso herói passa por ela e pergunta se ela disse que o seu nome era Jeonghwa. E ele vai subir até lá. E ela deve se certificar de que todas as pessoas sejam evacuadas dali, pois uma comoção pode acontecer. E assim ela começa a se lembrar do que aconteceu com aquela garota. E ela fica bem séria e fala para o nosso herói que subir lá vai ser bem difícil. E o temperamento do líder da associação é bem complicado. Só que o Jaehyun só sorri pra ela e fala que não tem problema. E ela só fica olhando pra ele subir nas escadas. E enquanto ele vai subindo, um dos guardas perguntam quem ele é. E esse não é um lugar que ele possa subir simplesmente porque ele quer. Só que o Jaehyun não liga pra ele e vai subindo mesmo assim. E o guarda fica muito puto e pergunta se ele é mudo. Só que depois que ele aponta a lança pra ele, o nosso garoto já agarra, jogando ele pra longe, fazendo ele cair lá no primeiro piso. E os outros guardas ficam muito putos e perguntam quem é esse maldito e se ele sequer sabe quem eles são. Só que o Jaehyun fala que então ele pergunta em que andar aquele maldito ceifador carmesim está agora, o que surpreende a todos ficando muito putos. Enquanto perguntam que tipo de besteira ele tá falando, e já começam a atacá-lo, com a multidão imensa de guerreiros partindo pra cima do nosso garoto. E o Jaehyun fala que então é assim, e ele vai ter que encontrá-lo pessoalmente, antes de matar todos eles. E quando o primeiro tenta atacá-lo, o nosso garoto agarra sua cabeça e só fala que vai pegá-lo rapidinho emprestado, e começa a usar o corpo dele como arma, atacando os outros. Mas outro cara rapidamente aparece nas costas, chamando ele de maldito. Só que o Jaehyun consegue desviar do golpe, e com a sua mão, ele agarra a arma daquele cara, e já finaliza ele na cabeça, jogando ele pra dentro de alguma das salas, enquanto outra pessoa dentro pergunta o que tá acontecendo. E o Jaehyun só encara o quarto, e fala que então não é esse, e ele vai até a ponta da escada, e se pergunta se ele vai ter que destruir todos os quartos até encontrá-lo. E nesse momento, com aquela arma, ele vai avançando de quarto em quarto, destruindo as portas, e vendo quem está dentro, mas ele ainda não conseguiu achar o ceifador carmesim. E depois de destruir todos os quartos, ele fala que então ele não está ali também, e se ele não está ali, ele só pode estar no andar seguinte. E agora no quarto do ceifador carmesim, ele fica bem sério, enquanto encara a porta, e nesse instante, a porta é arrombada, jogando dois caras pra dentro, enquanto o subordinado chama pelo líder da associação, e fala que ele é o filho do grupo mercante. Só que o nosso garoto pisa nele, e fala que finalmente o achou. E esse ceifador carmesim fala que estava se perguntando que bagunça toda era essa lá fora, e parece que ele viu ele pagar a dívida do Myung-go no lugar dele. Só que o nosso herói fala que então, ele estava no quinto andar, e é alto demais, e é muito desnecessário. Enquanto a cada andar, tem várias pessoas mortas no chão, e o ceifador carmesim diz que não gosta de boas-vindas, e pergunta se a escalada até ali não foi difícil. Só que o nosso garoto diz que não teve problema nenhum, e pisaram todos eles no caminho é a sua especialidade. E esse leva a direção a ele, enquanto encara bem sério. E o ceifador carmesim pergunta se é mesmo, e fala que a sua especialidade é olhar de cima para um ser inferior. E ele se achando bastante sendo arrogante, quer botar medo do nosso garoto. Só que o Jaehyun só pensa que é por isso que ele gosta da galera do submundo, e espancar eles é uma delícia. Só que nesse momento ele olha para o lado e percebe uma garota aparentemente morta. E o ceifador carmesim olha para trás e fala que isso não foi nada, é só que ele não conseguiu controlar a sua força. Só que o nosso garoto diz para as mulheres ali dentro tirarem ela dali, pois esse cara está além da reabilitação, e eles perguntam como devem matá-lo. Enquanto o ceifador carmesim confiante fala que ele gosta desses olhos, e as pessoas que tentam matá-lo sempre possuem o mesmo olhar. Mas claro, ele despedaçou todos eles com suas próprias mãos. E nesse momento lá embaixo, todo mundo começa a fugir. Só que um carinha aleatório para um figurante e pergunta o que tá acontecendo. E esse cara fala que algum cara maluco está destruindo a casa dos prazeres. Mas esse cara com um saco de papel na sua cabeça já o ataca rapidamente e fala que esse é o número 2874. E o figurante se pergunta do que ele tá falando. Já parece receber um golpe de guarda-chuva na cabeça. E ele cai no chão desacordado. E quando o cara tira a máscara, é o próprio Myung-go, dando um cotoco pra aquele figurante. Enquanto fala que ele está ali para esmagar a cabeça de cada um deles. Seus arrombadinhos de merda. E ele vai se perguntando quando ele vai conseguir brandir isso 100 mil vezes. E agora ele já está no 2876. Só que para a surpresa do Myung-go, logo nas suas costas, uma grande explosão acontece, destruindo o andar de cima. E quando ele olha, ele se pergunta o que diabos é aquilo. Mas olhando para o céu, ele reconhece uma daquelas pessoas e fica bem surpreso com isso. E agora caindo do céu, aquele ceifador carmesim, com esse queixo gigantesco, fica bem surpreso querendo o nosso garoto, caindo em cima dele com os punhos. E com um grande golpe, ele joga ele
encontra o chão. E depois que ele pousa no chão, ele tá rodeado de vários inimigos. E nosso garoto fica surpreso, pois esse cara sobreviveu. Enquanto ele dá risada e fala que isso vai ser bem divertido. E nesse instante, o Jaeon tira a sua capa. E o ceifador Carmesim fala que é verdade. Esse tanto de força é mesmo esperado. E já com a arma na mão, ele já tenta atacá-lo. Só que o nosso garoto dá um salto para desviar. Mas esse vilão inteligente consegue atacar pelas suas costas. Só que rapidamente o nosso garoto agarra sua arma. E como ele é muito mais forte, ele deixa ele imobilizado. E o ceifador Carmesim se pergunta: que tipo de força de merda é essa? E como era um jovem mestre de um grupo mercante, tem a força do mesmo nível da sua. Mas ele pensa que nesse caso, tudo que ele precisa fazer é esmagá-lo com a força rebote. E se ele solta a arma rapidamente, ele já avança pra cima dele pegando o impulso. E ele arma para dar um soco. E manda ele tentar aguentar o seu soco. Só que o Jaeon não expressa nenhuma reação. E fala que então ele treinou o golpe do martelo meteoro e o golpe do punho meteoro. Enquanto pensa que os seus movimentos são limpos. E parece que ele aprendeu com o mestre de golpe de punho bem decente. Mas ele percebe que mais, o seu oponente é ele, que é de um nível muito superior, já bloqueando seu golpe. Enquanto pensa que ele é o deus dos punhos. E não tem como ele perder, acertando um golpe bem no seu estômago, fazendo o ceifador Carmesim gritar de dor. E nosso garoto dá uns passos para trás. E o vilão fala que então, ele também treinou habilidades de punho. Então dessa forma será muito melhor para enfrentá-lo. E ele agora vai ter que lutar do jeito certo. E ele meio que entra no seu modo berserker. E já avança pra cima do nosso herói, falando que vai despedaçá-lo. Só que rapidamente o Jaeon agarra o seu pescoço e joga ele contra o chão, causando um imenso buraco. E esse queixada se pergunta como caralhos isso é possível. E mesmo tendo ido com toda a sua força, ele ainda não conseguiu superá-lo. E nesse instante nosso garoto agarra o queixo dele e pergunta como ele se sente, olhando pra ele de baixo. E nesse instante as suas mãos começam a ficar cobertas de raios. E ele trava o queixo dele com o joelho. E fala que se ele tivesse tratado as pessoas com o mínimo de humanidade, esse tanto de raiva não teria sido acumulada por ele. Mas é sua culpa por ter sido o vilão aqui. E o ceifador Carmesim dá risada e pergunta o que é isso. E se será se ele pode fazer ele experimentar o que é a neve verdadeira pelo menos uma vez. Só que o nosso herói diz que eles irão começar com a segunda fase. E nesse instante, um tremendo choque elétrico cobre o corpo do ceifador Carmesim. E nosso herói fala que então será a terceira fase agora. E depois a quarta fase, depois a quinta. E todos os subordinados em volta ficam muito assustados. E se perguntam se eles devem ir pará-lo. Só que nesse momento eles olham para o céu. E eles ficam completamente atordoados com aquilo. Enquanto nesse momento, a arte das 10 fases é ativada. Com o nosso herói lançando a habilidade, o Rugido do Relâmpago. E com um grande punho, uma tremenda onda de raios cerca todo o local, destruindo grande parte dele. E os subordinados em volta ficam muito assustados. E as pessoas comuns não entendem o que é aquilo. Mas o Myung-Gu pensa que isso foi muito incrível. E ele é realmente muito forte. Só que encarando aquela cena, eles ficam muito assustados, pois o corpo daquele vilão foi completamente carbonizado. Enquanto todos pensam que isso é realmente a limpeza do submundo. E nesse instante o Jaeon se levanta e pergunta para os bandidos o que deu direito a eles fazerem isso. E eles perguntam como assim. E o Jaeon pergunta ou porque eles estão explorando os fracos dali. E ele manda que todos respondam agora. Mas eles ficam tremendo de medo sem saber o que falar. E o Jaeon diz que se eles quiserem exibir a sua força, eles devem vir até ele primeiro, pois ele irá fazer o mesmo que ele fez com esse maldito pra eles. Só que do nada os bandidos começam a ter coragem e cima dos outros não terem medo, pois eles são muitos contra somente um homem. E as pessoas comuns lá em volta se perguntam o que é isso. E se o ceifador Carmesim realmente está morto. E quem diabos é aquele rapaz? E ao lado um velhote diz que isso significa que eles não irão precisar pagar tributos. Mas outro cara diz que com o ceifador Carmesim morto, aqueles caras também logo irão morrer. E para que eles irão pagar os tributos. E ele se vira para o Myung-Gu e se pergunta se aquele jovem também irá cobrar os tributos. Só que o Myung-Gu fala que não, ele não é esse tipo de pessoa. E eles perguntam como assim se ele o conhece. E o Myung-Gu só diz que aquele cara não é esse tipo de pessoa. E se é dinheiro, ele tem mais do que o necessário. Então eles não precisam se preocupar com isso. E ele volta a sua contagem a partir do 2877. Enquanto ele se pergunta se esse cara é maluco. E o Myung-Gu continua olhando para o nosso garoto no meio daquela luta e fala que ele realmente luta incrivelmente bem. Enquanto é dito que cada pessoa tem uma brasa queimando dentro do seu coração. No entanto, cuidar dessa chama é responsabilidade da própria pessoa. E o que o Myung-Gu quer é se tornar mais forte ao ponto da loucura. E ele vai lembrando da pergunta do Jaeon, se ele era um rato molhado ou uma raposa venenosa. E até quando ele iria continuar vivendo assim. Só que nesse momento o Myung-Gu decide e fala que não, ele é a raposa venenosa. Então ele tem que ficar mais forte. E com certeza mudar de vida. E agora no outro dia, de volta ao grupo mercantil em 1A. Aquele carinha de óculos pergunta para o seu irmão onde ele estava. E nosso garoto só diz que ele saiu um pouco para beber. E pergunta que traz o seu irmão para o seu quarto. E o seu irmão diz que ele veio perguntar alguma coisa. Mas pergunta que esse sangue no seu rosto. E o nosso garoto só diz que não é seu. E o seu irmão fala que sim, dá para perceber. E ele começa a contar que os elixires parece estar funcionando muito bem. E ele só estava pensando em preparar um presente de agradecimento para as pessoas que vieram os remédios ao grupo mercantil em 1A. E ele esteve pensando muito sobre isso. E do que eles deveriam oferecer em troca ao mercador Taiho, do grupo mercante Taiho. E aquele remédio era muito valioso. E o seu pai também está curioso sobre isso. E o nosso garoto lembra do presente do grupo mercante Taiho. E foram eles que forneceram a essência de azurita. E o nosso garoto diz que até mesmo ele não consegue medir o seu valor real. E o seu irmão pergunta tão valioso assim. Então que diabos eles poderiam possivelmente oferecer em troca? E o nosso herói diz que retribuir com dinheiros ou bens não é apropriado. E o que eles deram pra ele é inestimável. Então o seu irmão pergunta o que eles devem fazer. E o Jaeon diz que eles irão formar uma aliança de mercadores. O que surpreende muito o seu irmão. E ele pergunta do que ele tá falando com uma aliança de mercadores. E o nosso garoto explica que dentre aqueles que deram os elixires, há grandes grupos como o Taiho, mas também tem os menores
menores, assim como o estabelecimento de escolta do Vento do Oeste, que não possui uma força de defesa suficiente. E se eles formaram aliança com eles, fornecendo proteção, isso será uma retribuição bastante. Só que o seu irmão pergunta se esse não é um plano grande demais. E o Jaeon só diz que não tem por que começar grande. E por enquanto, eles irão só incluir o grupo mercante Taeho e o estabelecimento de escolta do Vento do Oeste. E eles receberam algo que dinheiro não pode pagar. Então eles têm que retribuir de outra forma. E o seu irmão pergunta em quantas regras ou taxas de associação. Só que o Jaeon diz que eles irão manter as regras simples, assim como seus ancestrais. E por enquanto, eles não irão coletar nenhuma taxa. E o seu irmão pergunta então qual é o propósito dessa aliança. E o nosso garoto diz que o propósito vai ser proteger a vida dos mercadores. E ele pensou nisso depois daquela cena do vendedor de roupas, agradecendo ele. E ele continua falando que também ajudará em termos de sistema de comunicação rápida, para que os problemas cheguem rápido ao seu conhecimento. E o seu irmão fala que é verdade, mas ele pergunta se for uma situação em que seus guerreiros de escolta não podem conseguir lidar. Enquanto ele pensa que se algo assim acontecer ao grande grupo mercante Taeho, significa que grupos de artes marciais estão envolvidos, especialmente aqueles do submundo. E o Jaeon fala que se isso acontecer, ele vai pessoalmente. E o seu irmão pergunta se é verdade. E o nosso garoto diz que o remédio que eles deram pra ele é inestimável e deu pra ele uma força enorme. E o seu irmão pergunta então se ele realmente ficou ainda mais forte. E o nosso prota fala que sim, muito mais forte. E então ele fica bem animado e fala que certo então. E pergunta como eles devem chamar essa aliança de mercadores. E que tal eles chamarem de aliança dos grandes mercadores. Só que o nosso herói diz que isso vai chamar de associação dos grandes mercadores. E o seu irmão fala que sim, muito bem. Ele vai preparar tudo. Mas antes de ir embora, ele tem outra coisa. E desde que ele retornou, a sua carga de trabalho tem aumentado bastante. E ele está completamente atarefado nesses dias. E o nosso garoto só pede desculpas pra ele. Mas ele fala que não é isso e está tudo bem. E para mercadores, quanto mais ocupado, melhor. E o nosso garoto só sorri pra ele e fala que sim. Só que nesse instante, para a surpresa dos dois, um dos guardas se aproxima, chamando o jovem mestre Jaeon e o administrador-chefe. E ele abre a porta de uma vez e fala que eles estão acabados. E o Jaeon pergunta como assim acabado, do que ele tá falando. E esse figurante diz que eles já eram, pois o Lord Ouyang está ali pessoalmente com seus discípulos. E o segundo irmão se pergunta do que ele tá falando, enquanto o nosso garoto não fica interessado nessa merda. E agora no salão principal, o patriarca Ouyang está bebendo o seu chá, enquanto ele vai lembrando daquele outro dia. Enquanto fala que só de lembrar daquela humilhação que eles sofreram no encontro do governante, faz o seu sangue ferver. E eles três, cada um deles deve lutar contra o Jaeon pelo menos uma vez. E apenas a sua vitória não vai restaurar o seu orgulho. Mas aquele pirralho de merda não pode ter a permissão de morrer em paz. E ele pergunta se os três entenderam. E os três bem sérios falam que sim. E o lá da ponta é o Shin Sobaek. E ele pergunta se os dois vão usar armas. E ele luta com os punhos, então não há problemas. E o Ouyang Mingyo, o segundo filho do clã, fala que ele prefere lutar com seus punhos também, pois ele se sente melhor. E o terceiro filho do clã, o Yang Won, fala que lhe falta confiança, então ele vai usar uma lâmina. E o segundo filho pergunta como assim? E se ele não tem confiança para lutar contra um mero filho de um mercador? E o terceiro fala que sim, afinal ele derrotou o Yang Ho. E mesmo sendo apenas um parente distante, ele ainda era experiente no Django. E o segundo pergunta como assim experiente? E ele perdeu por falta de habilidade, é só isso. Só que nesse momento os gêmeos chegam, e esse segundo filho muito irritado só manda eles pararem de conversa e faça aquele Jaeon sair agora. Só que os dois gêmeos bem sérios só encaram ele, deixando ele bem nervoso. Enquanto um dos gêmeos diz que o jovem mestre convidou eles para o anexo assim que terminarem de comer. E o segundo se pergunta por que os seus servos são tão grandes. E assim os gêmeos vão levando eles para o anexo. E assim que eles entram, ele fala para o jovem mestre Jaeon que ele trouxe os convidados. E o nosso garoto está na sua arena, enquanto encara os quatro, e fala que eles são bem-vindos. E eles fizeram uma longa jornada até ali. E o da frente diz que se chama Ouyang Mingyo. E o da direita fala que é o Yang Won. E o da esquerda diz que é o Yang Sobaek. E o Jaeon sorridente fala que está surpreso pelo patriarca Ouyang vir pessoalmente. E o velho patriarca, disfarçando a sua raiva, só pede desculpas por aparecer sem anunciar, mas ele queria testemunhar pessoalmente a sua força. E o nosso garoto fala que ele veio para um duelo. E muito bem, ele pode escolher o formato do duelo. E o patriarca fala que seus filhos desejam aprender com ele através de um duelo. E ele pergunta se eles têm a permissão. E se é assim, ele não vai se conter. E as regras são simples. Se sair do ringue e perder a consciência, ou ficar incapaz de se mover, você perde. E o nosso garoto fala que é ótimo. E é bem simples e claro. Então eles podem começar. E assim o primeiro sobe na arena, enquanto o velho vai observando todo. E pensa que está muito ansioso para ver esse filho de mercador implorar pela sua vida. E o segundo cara, o Jaeon, e pensa que isso é estranho. Ele não parece estar enfrentando um filho de um mercador. E parece mais que ele está enfrentando um guerreiro endurecido pelas batalhas do Django. E eles perguntam se a vitória contra o Yang Ho não foi só sorte. E o Jaeon para ele e pergunta se ele não vai sacar a sua espada. Mas o segundo fala que não. Ele vai fazer desse jeito primeiro. E não é da sua conta. E assim que ele fala isso, nosso garoto parte pra cima dele, dando um soco na sua cara, jogando ele pra fora da arena, fazendo ele cair desmaiado no chão. E os dois irmãos se perguntam o que merda tá acontecendo ali. E até o patriarca quebra a sua xícara e fica muito nervoso e puto com essa cena. E o nosso garoto vai até ele e fala que sinceramente, ele deveria ter sacado a sua espada. Mas ele não liga mais pra ele e só fala que o próximo pode subir, pois o seu tempo é corrido. E assim que ele fala isso, o terceiro fala que então vai ele. E ele fala para o jovem mestre Shin que por favor ele cuide do seu irmão mais novo. E o carinha ao lado fala que sim, ele entende. E assim que ele sobe na arena, ele fala que jogando pela sua habilidade, ele não precisa se segurar com as suas técnicas. E ele está ansioso para essa boa partida. E o Dion assina com a cabeça e fala que eles irão começar agora. E rapidamente, o terceiro filho arma sua base e já saca a sua espada. Enquanto fica bem sério e fala que ali vai ele. E já parte para cima do nosso garoto na alta velocidade, pronto para finalizá-lo com a sua espada. E o Dion pensa que ele é muito ousado. E esses golpes são bons. E ele é um homem que combina com a sua espada. Mas no entanto, ele está enfrentando
cercando ele. E nesse instante, o terceiro filho fica chocado, se perguntando o que é esse movimento e como isso pode ser possível. E se ele realmente está lendo seu fluxo de movimento da sua espada e está bloqueando com nada menos do que as suas mãos nuas. E quem diabos é esse monstro? Só que o nosso herói, querendo acabar com a luta, ativa a quinta fase, com seus punhos rodeados de relâmpagos. Ele já parte pra cima dele, mas pensa que vai reduzir o nível de energia para a fase 3. E nesse instante, ele dá um soco no terceiro filho. Só que o terceiro filho tenta bloquear o ataque. Mas esse basicamente é um golpe da arte das 10 fases do relâmpago branco, o rugido do relâmpago. E com esse soco, ele é esmagado contra o chão e cai desacordado. E o patriarca, observando aquilo, entra em choque. E aqueles dois dizem que até mesmo o terceiro jovem mestre foi derrotado facilmente. Isso é um completo absurdo. E o segundo pergunta se eles não deveriam parar. E se os três forem derrotados, vai causar um imenso caos. Mas o Kaiden fala que não, eles não podem fazer isso. E assim ele sobe na arena e fala que mesmo que o jovem mestre mais velho seja excelente na arte marcial, como alguém que treinou técnicas do golpe da palma, ele não pode deixar essa oportunidade de passar. E ele pergunta para o nosso herói se ele pode duelar com ele uma vez, deixando o nosso garoto bem surpreso. E assim ele arma sua base e pensa que pelo menos tem alguém que parece decentemente habilidoso ali. Então ele fica bem animado e fala que muito bem, eles podem começar agora. E os dois já partem para cima do outro, trocando vários socos e chutes. E essa luta se estende um pouco mais. E eles continuam lutando e treinando, com vários socos e chutes. E assim rapidamente, aquele cara tenta chutar o nosso garoto, deixando ele atordoado, mas ele para o ataque e pergunta e aí, se ele só vai bloquear os seus ataques e não atacar. E então ele quer saber se ele pode bloquear isso também, já jogando pra cima dele o golpe da palma do vendaval esmagador. E então rapidamente, o nosso garoto é levado pelo vento, e fala que isso foi impressionante, e os seus movimentos não são terríveis, mas são grandes demais. E sendo assim ele agarra a perna dele com uma tremenda força, esmagando seu calcanhar, fazendo ele gritar de dor na hora. E o Jaeon diz que foi um ótimo duelo, chamando ele de jovem mestre Shin, já arremessando ele contra o chão, fazendo ele cair desmaiado. E o segundo filho, observando aquilo, pensa que então ele perdeu também, e então ele quer saber o que teve de bom nisso tudo, e foi só uma tremenda humilhação. E depois que as lutas acabam, o nosso garoto se vira para o patriarca, que derrubou todos os móveis muito puto, enquanto fala que os duelos acabaram. Mas ele fala que mais tem outra coisinha, e ele quer saber porque o patriarca Yang parece tão insatisfeito assim, e se ele não quer aceitar esse duelo. E o patriarca começa a tremer de raiva, e percebe que eles acabaram de ser derrotados por um jovem mestre de um grupo mercante, o que é um completo absurdo. Mas pelo que ele viu, ele não é um homem comum, e mesmo se eles trouxerem outra pessoa do clã Yang, não seria o bastante. E ele percebe que sim, isso é uma droga, e nesse ritmo, não só o orgulho da associação governante vai ser totalmente ferido, mas ele também será ridicularizado até o fim. Então ele não tem outra escapatória. E assim ele pede para o nosso garoto fazer uma caminhada com ele. E esses dois vão caminhando pela cidade, enquanto o patriarca diz que essa é uma cidade pacífica, e o seu grupo mercante deve ter muitos fornecedores por ali. E o Jaeon só encara. Só que nesse instante o patriarca para e fala que vai ser direto, e pergunta que tal ele se juntar à associação do governante, e não um grupo mercante em um ar inteiro, somente ele sozinho. E se ele se juntar como artista marcial individual, a associação do governante vai proteger o grupo mercante em um ar. E o nosso garoto pergunta o que é essa associação do governante, e o patriarca diz que é uma organização liderada pelos 4 grandes clãs, o Dokgo, o Shimin, o Nangong e o Moyang, com exceção do clã Tang. Só que o Jaeon interrompe e fala que no entanto, na verdade, eles são as pessoas que saíram da Aliança Morin. E ele pergunta então por que eles estão tão focados entre as 9 grandes seitas como centro. E o patriarca diz que isso é verdade, e pergunta se isso é um problema, e é melhor chamar isso de um grupo de competição amigável com a Aliança Morin. Só que o nosso garoto pensa que ele ouviu que o clã Yang se juntou recentemente à associação, e agora ele entende porque ele é tão obcecado em manter as aparências. E o patriarca Yang diz que parece que os homens sobre o Yang-ho têm espalhado notícias sobre ele por todos os cantos, e graças a isso, a sua reputação foi arruinada. Mas ele não culpa ele por isso, então ele deve se juntar à associação do governante e ajudar ele a restaurar a sua honra. E ele fala que esse não é um pedido difícil, enquanto ele pensa que nesse ponto, esse é o único jeito de trazer o jovem mestre mais velho do grupo mercante em um para a associação e fazer parecer que ele está abaixo dele. E o nosso garoto só encara ele com esse sorrisinho falso, mas ele pergunta se ele recusar, e o patriarca rapidamente fica sério e pergunta por que ele recusaria, e não é como se ele fosse perder alguma coisa por isso. E com certeza, o filho de um grande grupo mercante não é lento em calcular ganhos e perdas. Só que o Jaeon pergunta o que o filho de um grupo mercante faria na associação, e não é como se faltasse dinheiro pra ele, e ele está oferecendo para ele sua posição de um artista marcial comum. E assim ele se vira insatisfeito e fala que se ele não quer lutar contra ele, a conversa deles acabam por ali, e ele pode ir embora. E essa não foi uma boa caminhada. E enquanto ele tá indo embora, o patriarca fica bem puto, e ele chama ele de jovem mestre, e fala que vai dar uma última chance. E ele pergunta se ele realmente quer que o grupo mercante em Wa seja completamente aniquilado, e com a força do clã Yang, eles podem poupar ele e marcá-lo como inimigo público do mundo marcial. E ele pergunta se ele não acha que eles podem fazer isso, e ele já pega no seu ombro e pergunta se ele é forte o bastante para impedi-lo. E mesmo que seja, ele quer saber se ele tem certeza que ele pode conseguir lidar com a associação do governante como a sua inimiga, e porque ele desperdiçou sua boa vontade. Só que nesse momento o nosso garoto interrompe ele e já agarra o seu pescoço, jogando ele contra o muro. Isso manda ele parar de falar merda, chamando ele de maldito lunático, e pergunta se ele já considerou que ele pode simplesmente matá-lo aqui e agora, e então dizimar o seu clã Yang inteiro. E ele poderia até colocar a culpa no seu filho mais velho, e ele pergunta se ele quer mesmo testá-lo. E o patriarca diz que de todas as coisas vis que ele já viu no mundo, essa deve ser a mais imperdoável. E essas são as palavras de um homem sem educação, sem restrições e sem vergonha. E dito isso, ele deve guardar essas palavras para depois que ele provar a sua força. E nesse momento, o nosso herói fica coberto por um gás estranho, e o patriarca fica animado e pensa que esse é o golpe da palma do veneno de
sapo que ele praticou para derrotar os líderes dos 4 grandes clãs. E não importa quão forte ele seja, ele não pode aguentar isso. Só que para o choque do patriarca, eles perguntam que merda é essa, e o seu veneno está sendo realmente queimado e devorado por um relâmpago, enquanto o nosso garoto está coberto por várias faíscas de relâmpago. E o patriarca entra em choque e fica com muito medo, enquanto o Jaeon só solta ele jogando ele no chão. E o patriarca começa a tossir sem ar. E o Jaeon diz que, considerando o quão forte e poderoso ele agiu, ele é mais fraco do que ele pensava. Mas ele pensa que ele só não foi derrotado porque a sua arte das 10 fases alcançou a 8ª fase. E o patriarca o encara e fala que se ele o matar agora, ele pode fazer logo. E mesmo se ele fizer isso, ele vai ser visto como inimigo público. E então ele quer saber o que ele vai fazer com a associação do governante o apoiando. E agora que as coisas chegaram nesse estágio, quem ele pensa que vai perder no fim? Só que o Jaeon agarra ele e fala que é claro que quem vai perder é ele. E ele chama ele de Ouyang Sang e fala que vai se certificar de fazer ele se arrepender de suas palavras pelo resto da sua vida. Tudo por conta dele ter ameaçado o seu grupo mercante em Yunhua. E agora de volta ao grupo mercante, aqueles 3 jovens mestres estão sentados numa mesa completamente derrotados, enquanto as servas vão enfaixando seus corpos. Só que nesse momento, como só acontece, porque o nosso garoto entrou na casa, agarrando o seu patriarca, e todos os guardas entram em choque e se perguntam o que aconteceu com o patriarca. E os jovens mestres perguntam o que ele fez com seu pai, e o Jaeon só diz que eles devem ficar quietos, ou talvez eles queiram acabar como ele ali embaixo. E esse terceiro filho pergunta se seu pai ainda está vivo, e o Jaeon diz que por enquanto sim. E ele manda o Mike e Seop preparar a carruagem lá fora, e o guarda fala que vai fazer isso. E o nosso garoto vai ter os jovens mestres, e o terceiro diz que é melhor ele ter uma razão justificável para fazer tudo isso. E o Jaeon dá um sorriso e pergunta como assim razão, e encara eles bem sério, e fala que ele o ameaçou, e diz que iria acabar com seu grupo mercante em Yunhua, e acusariam ele de ser o culpado. E ele pergunta se isso é uma razão plausível, deixando os 2 irmãos muito em choque. E o nosso garoto continua falando que dali, eles irão para a Assembleia do Governante, e relatarão tudo. E ele fala para os guardas virem com ele, e servirem de testemunha. Só que o outro servo vai até ele, e manda ele esperar um momento, e pergunta para o jovem mestre se ele ao menos sabe onde fica a Assembleia. E a Assembleia não tem sede, e o local do encontro é simplesmente a casa dos 4 patriarcas, os chamados imperadores, na província de Wanun, na montanha de Guan, e o mais perto é o clã Moyang. E o nosso garoto fala que é isso mesmo. E ele fala para os guardas ficarem de olho nos gêmeos, para que eles não façam nenhuma tolice. E o guarda fala que sim. E o Jaeon fala para o seu irmão que ele vai compilar os eventos de hoje e reportar para a Aliança Marcial. E o seu irmão fala que sim. E o Jaeon fala que agora eles irão até o clã Moyang. E essa carruagem vai levando todos, enquanto o nosso garoto olha pela janela bem feliz. E os servos ao lado ficam com muito medo, se encostando nele. E nesse momento o patriarca finalmente acorda e se pergunta que merda tá acontecendo. E ele pergunta para o jovem mestre para onde eles estão indo. E o nosso garoto diz que é para o clã Moyang. E o patriarca só suspira e fala para o servo que ele está com muita sede e manda ele trazer um pouco de água. E o servo encara o nosso garoto e fala que não quer que o jovem mestre permita isso. Só que o nosso herói dá um sorrisinho e coloca a mão na cabeça do outro servo e fala que o patriarca está pedindo água, mas ele é muito insensível. E então ele quer saber se ele não é um homem marcial do clã da família Go, o que choca muito aquele guarda. E o nosso garoto pergunta se ele não é um assassino, o que choca muito aquele cara. E então rapidamente ele eletrocuta aquele servo, ou melhor, assassino. E esse um cara dirigindo a carruagem pergunta para o jovem mestre o que está acontecendo. E o nosso herói fala que não é nada sério e só manda ele continuar dirigindo. E então ele pergunta para o outro servo se ele perguntou se eles eram assassinos de aluguel. E o servo fala que sim, com muito medo. E o nosso garoto pergunta de que organização eles são. E o assassino diz que eles fazem parte dos assassinos da prata dourada. E é dividido em ouro em prata. E ele pertence à classe prata. E o Jaeon fala que com esse nome deixa claro que eles são bastardos gananciosos. E o nosso garoto fala com o Yang e pergunta quanto ele pagou por eles. E o patriarca pergunta do que ele tá falando. E o Jaeon fala que é porque ainda tem muitas partes intactas do seu corpo. E ele manda a carruagem parar por um momento. Só que o patriarca com medo diz que ele pagou 800 Yangs por cabeça. E o nosso herói pergunta para o assassino se é verdade. E o assassino diz que é um pouco mais baixo do que a taxa normal. E o nosso garoto fala que é exatamente isso. Então ele aponta para o assassino e fala que 800 inclui o preço da sua própria vida. E o seu líder o vendeu para o Ouyang Sang. E uma vez que ele tivesse cuidado do grupo mercante em Yunhua, ele teria sido morto por ele. E o servo já encara bem preocupado. E o nosso garoto continua, falando que trabalho sujo atrai muita atenção dos patriarcas. E eliminar assassinos é muito mais simples. E ele fala que ele é muito bom em manter as mãos limpas. E esse é o caminho branco para ele. E ele só manda ele tentar entender, enquanto o assassino vai tremendo de medo. E o Jaeon confiante diz que foram pagos 800 tais por sua vida. E é uma existência muito barata. E se ele tivesse treinado mais, talvez ele não tivesse sido vendido como sucata. Mas ele fala que não. Qualquer um que receba dinheiro para matar, sequer é um humano para começar. E ele dá boas-vindas a ele, a essa vida de merda. E isso ele continua falando que lá fora há mais 3 assassinos, um aleijado e um cadáver. E ele vai ter um bom programa para esse passeio noturno. E essa carruagem continua seguindo para o clã Moyang. E depois que finalmente eles chegam, o nosso garoto passa pela porta sem pensar 2 vezes. E as pessoas em volta se perguntam se aquele não é o patriarca da família Ouyang. E eles perguntam quem é aquele homem e como o patriarca pode estar nesse estado. E nesse momento, o patriarca Moyang vai até eles e pergunta para o senhor Ouyang o que o traz ali. E ele parece um pouco abalado e pergunta o que aconteceu com o seu pescoço. E ele encara o nosso garoto e fala que nunca viu seu rosto antes. E ele fala que ele é o patriarca Moyang Bin, do clã Moyang, e pergunta quem é ele. E o nosso herói diz que ele é o Lee Jaeon, o filho mais velho do grupo mercante em Yunhua, enquanto ele lembra do Moyang Bin. E ele se pergunta se o patriarca Moyang não era o Moyang Chu. E Moyang Bin fala que então, o senhor Yang, ele quer saber por que ele trouxe o jovem mestre do grupo mercante pra lá.
lá e está sendo arrastado como um criminoso. Só que o Moyang não fala nada, e nosso herói diz que vai explicar. E depois que ele explica, ele fala que é isso que aconteceu. E esses homens foram contratados pelo Yang Sayang. E esse um garoto ao lado do patriarca começa a sussurrar que se ele realmente ameaçou esse grupo, isso vai ser muito grave. E se essa notícia se espalhar, a aliança marcial irá desprezá-los. E é melhor silenciar esse jovem mestre. Só que o Moyang Bin o para e pergunta para o nosso garoto o que ele quer e qual o motivo dele vir até ali. E se ele estava com tanto medo das repercussões que veio fazer um alarde. Mas nosso herói dá um sorrisinho e fala que se ele estivesse na sua posição, ele pergunta então o que ele deveria ter feito. E o Moyang Bin o encara e pensa que se alguém massacrasse sua família e tentasse rotulá-lo como criminoso, não haveria resposta a não ser matá-lo. No entanto, esse homem é o Yang Sayang, então ele deve encarar os olhos do seu clã e do mundo marcial. E se o patriarca Yang começa a falar alguma coisa, e se ele começa a coringar e fala que agora ele deve estar se perguntando como ele foi parado por esse pirralho, e se eles patriarcas não tivessem zombado dele durante a sua reunião, ele não teria feito isso, e a sua perda, cada pedaço dela, foi culpa deles. E ele fala que foi ele que começou isso, então ele tem que ajudá-lo. E ele pergunta o que ele está esperando, e só manda que ele ajude de uma vez, e ele fará qualquer coisa por ele. Só que o Moyang Bin vai até o Yang e dá um golpe no seu pescoço, e fala que se ele prolongar com isso ainda mais, será ele, o Moyang Bin, que acabará sendo desonrado. E depois que o Yang cai no chão, o nosso garoto só vê aquela cena, mas não fala nada. E assim o patriarca diz para os outros pegarem esses 3 assassinos e prenderem eles, e se certificarem que eles não morram. E os 2 servos falam que sim. E o Moyang Bin vai até o nosso garoto e pede desculpas por isso, e fala que ele deu uma recepção bastante pobre para o seu convidado. E a Assembleia do Governante não é um lugar que alguém como ele se apegue, e ele suportou muito. E ele pergunta que se ele não for embora imediatamente, porque eles não compartilham a refeição juntos. E o nosso garoto fala que muito bem, pelo menos a viagem ali valeu a pena. E agora à noite, com os 2 comendo juntos, o nosso garoto começa a comer sem se preocupar com nada, enquanto o Moyang se pergunta se esse jovem mestre realmente derrotou o próprio patriarca, e de onde diabos alguém como ele apareceu. E o Moyang começa a falar que ele pensou em lidar com esse assunto, mas ele não pode matar o Yang com suas próprias mãos, mas lidará com ele dentro da razão. E o nosso garoto pergunta o que ele tem em mente. Ele fala que enviará o Yang Sayang ao chefe da aliança marcial, e ao transferir o ressentimento do clã Yang para a aliança, os 2 se encontrarão em alívio, e a Assembleia do Governante certamente sofrerá alguns danos, mas não é questão acima da honra, e os outros patriarcas também entenderão. E o nosso garoto diz que isso parece um bom plano, mas embora essa não possa ser a pergunta mais apropriada, eles perguntam se o antigo patriarca, o Moyang Chu, realizou a lavagem das mãos na Bacia Dourada, o que surpreende muito Moyang Bin, pois essa lavagem de mãos da Bacia Dourada é o ritual formal de aposentadoria de um artista marcial. E o patriarca encara ele e pergunta se ele não está atualizado sobre as notícias marciais, e o seu pai está desaparecido há mais de um ano, o que surpreende o nosso garoto, e pergunta como assim desaparecido. E o Moyang Bin diz que ele já enviou todos os membros da família principal, mas ainda não conseguiram encontrá-lo, e então ele está vivendo marcado como um filho não filial. E nosso garoto pensa que foi exatamente há um ano que ele reencarnou, o que significa que não só ele, mas também o Moyang Chu deve ter morrido. E o nosso garoto pergunta se por um acaso já ouviu notícias que o seu pai entrou em conflito com o caminho demoníaco. E Moyang fica em dúvida e fala que nem mesmo o caminho escuro, mas ele está falando do caminho demoníaco. E pelo que ele sabe, ele ouviu dizer que eles estão em silêncio há mais de 20 anos. E se eles tivessem ressuscitado, as coisas nunca teriam permanecido tão calmas. Mas é bem estranho, eles têm escolhido apenas o seu pai. Mas ele pensa que mesmo ele, que não tinha relações com o caminho demoníaco, eles simplesmente apareceram e o emboscaram. E o nosso garoto pergunta se o antigo patriarca Moyang tivesse sido atacado por vários espadachins, como ele acha que ele teria se saído. E o patriarca diz que teria sido uma luta difícil, mas o seu pai nunca cairia apenas por alguns espadachins. Só que o nosso herói pergunta, e se cada um desses espadachins tivesse alcançado o aço que desafia as espadas? O que choca muito Moyang Bin, e o nosso garoto fica bem sério. E lembra que pensando um pouco antes da sua morte, entre os inimigos que ele lutou na sua vida passada, houve alguns que sobreviveram, mesmo depois de receber o seu ataque do 9º estágio. Mas mesmo eles não conseguiram resistir ao ataque do 8º estágio, desencadeado através do corpo do Lee Jae-yong. E agora que ele pensa nisso, isso não foi um feito comum com certeza. Eles haviam alcançado ao menos o reino do aço que desafia a espada. E se tais homens se unissem àqueles que usavam feitiçaria, os únicos que poderiam resistir a isso seriam aqueles do céu além do céu, apenas as existências mais fortes. E até mesmo o filho que busca seu pai não encontrou nenhum vestígio do caminho demoníaco. E eles perguntam por que eles estão se movendo tão secretamente assim. E o que diabos é o caminho demoníaco depois? E nesse momento, a cena corta para outro local, com um cara entrando numa caverna. E depois que ele entra, ele conversa com o demônio da espada e fala que finalmente eles o encontraram, a localização do rei da espada. E o demônio da espada diz que ele fez muito bem, chamando ele de demônio celestial. E ele fala para os seus rapazes que eles devem se preparar agora, pois está na hora de caçar o rei. Mas claro que isso é na próxima parte desse vídeo. E se vocês gostaram e quiserem a próxima parte, vamos deixar 5.000 likes nesse vídeo. E também não se esqueça de para o vídeo que me ajuda demais. Ah, é claro, se você puder, se torne um membro para apoiar mais ainda o canal. E no mais é isso, gente. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau.